Olá, eu sou Gustavo Campelo. Opa, eu sou o Dan e nós somos Animais. Pessoal, estamos hoje num episódio muito especial. A gente está completando 100 episódios, é o 100º episódio que estamos sentados juntos aqui. Obrigado, Dan, pela parceria. Muito bom ter sempre você aqui ao lado. Você que está em casa, muito obrigado também pela participação, pelos comentários, pelo impulsionamento. Vocês estão compartilhando cada vez mais, seguindo cada vez mais. A gente fica muito feliz com isso, né? Não só o pessoal, o público profissional, né? Os adestradores, os veterinários, mas também os donos de cães, de gatos, estão cada vez mais acompanhando a gente aqui. A gente fica muito feliz mesmo com isso. E o episódio também bacana, porque 2 anos de Animais Podcast, a gente começou querendo informar. Eu acho que a gente está conseguindo trazer uma informação boa. E espero que vocês gostem desse episódio aí, de 2 anos, nosso 100º episódio. E acho não, tenho certeza. A gente foi um dos primeiros que começou com um episódio, com um podcast sobre animais, e é o mais longevo, né? Porque alguns pararam pelo meio do caminho, né? Começaram logo depois da gente e já foram desistindo. Não é tão fácil assim. Não é fácil, gente. Não é fácil mesmo. É complicado. Não é só questão de locação de estúdio. É agenda, é tema, é uma série de... nosso dia a dia, né? Sim. Mas é bem legal fazer esse podcast. Não, eu acho que a gente faz porque a gente se diverte pra caramba. A gente aprende e a gente passa conhecimento de qualidade também, né? Muito bom. E aí nós estamos com 2 super feras aqui. O professor Ricardo Calil, que você já conhece, do episódio 95. Ele gostou tanto de vir aqui, ele nunca tinha participado de um podcast. Aí ele falou, será que eu vou? Será que eu não vou? De repente ele veio e adorou. E aí já está aqui de volta praticamente 1 mês depois da primeira vinda, né? Então, professor Calil, médico veterinário, super conhecido, né? Então, muito obrigado por estar aqui novamente. Um prazer receber você de novo aqui com a gente. O prazer é meu. Obrigado pelo convite. Estaremos sempre aí. Estamos aqui para poder informar, como vocês disseram, né? A ideia é informar. O que a gente puder contribuir, estamos aí. E aí é uma fonte de sabedoria, né? Sim. De informação. Capaz dele virar habitué aqui. Capaz de querer abrir um podcast concorrente. Não, Fala, Calil, podcast. Fala, Calil. Bom, se vocês não assistiram o episódio do professor Calil, assistam. Foi uma verdadeira aula. Foi o episódio 95. A gente falou sobre muitos temas importantes, né, dentro da medicina veterinária. Temas que fazem muita diferença para você que é profissional e para você que tem um cachorro e de repente se depara com alguns pontos de dificuldade, de como pensar. A gente falou sobre eutanásia, falamos sobre vários pontos legais. Uns tabus, então, assistam, né? Vários tabus, foi muito legal. Bom, e também, nesse episódio especial de 100º episódio, estamos com o professor Érico da Silva Lima, que é zootecnista e professor da USCS, que é a Universidade Municipal de São Caetano, não é? Correto. Muito obrigado, que bom que você está aqui com a gente também. Eu agradeço o convite de todos vocês, espero poder agregar aqui no podcast, né, junto com todos vocês aqui nessa tarde de hoje. Maravilha, pode se soltar aqui, pode falar. E hoje nós vamos falar de alimentação, né? Vamos falar de criação, alimentação. Vai ser bem interessante esse episódio, porque é um episódio que não é só para os donos de pets. Sim. É para todo mundo. Então, acho que esse episódio realmente não é só para quem gosta muito de bichinho em casa, né? Todo mundo que come, se alimenta e se depara em algum momento da vida com temas polêmicos da produção de animais, de como esses animais são criados. Tem muitos tabus, né? Muitos mitos que talvez a gente possa esclarecer hoje, né? No último episódio que o professor esteve aqui, o professor Calil, a gente já começou falando de eutanásia. E o pessoal gostou, né? Porque já começamos direto ao ponto. Então, eu queria já começar com alguma coisa que impactasse. E a primeira coisa que me vem na cabeça, que acho que talvez possa gerar uma não polêmica, mas que gera uma curiosidade é porco ou é suína? É carne de porco ou é carne suína? Qual que é a diferença? Acho que a maioria das pessoas não sabe, ou nunca se atentou a essa diferença. Vocês podem ajudar a gente com isso? Claro. Quer falar? Pode iniciar. Bom, a gente tem um hábito, né, cultural, né, principalmente aqui no Brasil, da ideia de que esse animal ele vive comendo lixo, ele é realmente um animal fuçador, ele é chafurdador, né? Ele vai chafurdando, né? Mas essa é a característica dele. Então, se ele estiver num ambiente limpo, ele vai continuar com a mesma característica, só que ele não vai ter acesso a materiais ou matéria orgânica em decomposição, nada. Ele vai continuar com o seu comportamento normal, porém num ambiente limpo. Então, o que diferencia o porco do suíno é a forma com que o dono trata esse animal.
Se ele coloca esse animal em condições precárias, vai ser um porco mesmo. Ele vai estar sujo, ele vai estar fuçando em tudo, em resto, até em fezes, pode ser, né? Então, esse animal, na nossa cultura, é porco, né? Bicho sujo. Porém, esse animal, cuidado, numa granja, onde tem toda a tecnologia de criação, esse animal é absolutamente limpo, aliás, muito limpo, porque ele gosta de estar em contato com a água, ele de um modo geral, você quando olha, inclusive tem raças, como, por exemplo, Large White, que é branca. Você imagina um animal que tem a superfície branca sendo jogado num lugar qualquer, né? Ele fica com um aspecto péssimo. E você vai numa granja hoje de criação, de, por exemplo, Large White, por exemplo, você vai ver, Landrace, Large White, você vai ver que eles são limpos, bonitos, né? Atrai as pessoas, né? Então, esse a gente chama de suíno. Esse é que vai fornecer carne para as pessoas poderem se alimentar com segurança. Legal. Tem Até alguma... complementar aqui, só lembrar que eu acabei lembrando, o professor Calil comentou, né, desse equívoco, né, das pessoas generalizarem, né, tudo porco, com relação ao comportamento do animal. O animal, no seu ambiente natural, ele não precisa nem estar confinado, mas no próprio ambiente natural, ele vai procurar urinar em determinados pontos, e nesses pontos ele não vai deitar, ele não vai procurar ficar próximo a esses locais, né? Então, o suíno é um animal que ele é muito limpo, né? Nós, como o professor já mencionou aqui muito bem, né, é um equívoco nosso humano. Talvez no início utilizava-se muito lavagem, né? E isso também pode ter ajudado, né, as pessoas, porco. Certeza. Mas não, hoje em dia, acredito que a gente vai explorar mais adiante aqui no podcast, né, uma alimentação diferenciada de suínos, de aves, né, de peixes, de todos os animais de produção de uma maneira geral. Vamos explicar para o pessoal em casa, lavagem, o que é exatamente? Seriam os restos de comida, né? Então, as próprias... Então, que também era feito até com os cães e gatos, né? No início, né? Não tinha aquela ração pelletizada, extrusada, aquelas sobras, né? Uhum. Então, só que na roça a pessoa vai deixando fora da geladeira mesmo, vai colocando toda hora ali. Muitas vezes pode até azedar aquilo ali, né? E acaba jogando tudo. A gente não pode esquecer que ele é um onívoro, né? Se a gente for lembrar, você tocou num ponto interessante. Se a gente for lembrar, o início, essa espécie animal servia quase que como um digestor. Tudo que sobrava, jogava para ele. Sim. E ele dava conta daquilo. Sim. Né? Eu fui testemunha de várias vezes os animais estarem dentro do lixão. E isso não foi no interior, não. É interessante, né? A gente fala assim, uma frase que assim, tá feliz que nem um pinto no lixo. A galinha também. A galinha no lixão, a galinha cisca, e a galinha não tem esse preconceito, né? Boi derrubando latão de lixo. E na minha primeira aula de suinocultura, o professor falou, porco é o dono do porco. Porque se você criar numa granja direitinho, não é porco, é suíno. Então, assim, na verdade, quem está sendo porco somos nós. É como a gente cria. Agora, se os animais não tiverem acesso a condições de bem-estar e alimentação for rudimentar, eles vão ter que se adequar a isso. Não é? É o que sobra. Se você dá o que sobra, você falou dos cães antigamente. Ora, os cães antigamente ficavam do lado de fora da casa. Os cães de também comiam o resto. Ficava e dava o quê? Sobrou, não sobrou, fazia um angu. Macarrão, e o angu. Fubá, fubá com pulmão, bofe, né? Dá para fazer aquela mistura e dava aquelas pratadas, e os animais comiam isso. Então, o suíno foi, dentro da nossa cultura, melhorando, evoluindo, né? Na verdade, quem fez isso foram as empresas, né? Que mudou culturalmente essa ideia de que essa espécie animal chama-se suíno e que ela deve ser criada em condições ideais, como qualquer espécie animal. E hoje em dia, a carne do porco é uma das melhores carnes pra gente, não é? Sim, com certeza, né? Existe um pouco de preconceito, né? Até meio, sei lá, bíblico, judaico, muçulmano, sei lá, que nem sei se é cristão isso aí, porque é antes de Cristo, acho. Então, assim, eu acho que hoje em dia a carne de porco, ela tem um preconceito, mas cada vez mais está rompendo esse preconceito. É uma carne ótima, saborosa. Eu adoro carne de porco. E até barata, né? Entre as principais mais consumidas no mundo, né? Hoje em dia, que na Europa, né? É a principal, né? A carne de frango e a de suínos está bem
Estão Na bem ali China é a na principal frente, né? também. Na China, é a principal. Tá, mas então, o Dan acabou de falar assim, eu adoro carne de porco. Na verdade, o ideal seria falar, adoramos carne suína. Esse é o Exatamente. correto. Mas aí você vai no restaurante, tem a casa do porco. Casa do porco. Aí você vai comprar lá picanha. Você não compra picanha. Você compra picanha Suína, Picanha suína. assim, Picanha ficou os suína, cortes né? já É mais contam. chique. Os cortes já É mais são, chique, né, as falar. indústrias falam suíno. Nas indústrias. A Swift fala lá. Aí você falar picanha de picanha porco suína. não é uma coisa tão bonita. Picanha de suína já é Suína, mais chique, né? Sim. Então o pessoal acho que já gosta tá- mais. Já né? tem essa conotação Já tem essa Mas é meio mais... assim, do açougue é meio complicado. Você fala assim, linguiça de frango ou de porco? Você não fala linguiça de suíno. É, a linguiça aí foi acho que tá- Culturalmente, nós estamos culturalmente, né? atrasados em relação a isso, porque a denominação é importante. Porque o cara dizia o seguinte, carne de porco é perigosa porque tem parasita e você pode ter problema e tal. No abate, por exemplo, se você abate animais criados no campo de qualquer jeito, você vai ter algumas carcaças condenadas com parasitose. Se você pegar de granja, não vai ter nenhuma carcaça condenada. Nenhuma. Esse é um passe de mágica, né? Parece o que a gente pensava antigamente, nós que somos mais antigos, né? É que não é possível viver sem inflação, né? Na nossa época, a inflação era uma coisa que rodava normal. Depois do Plano Real, nós aprendemos que é muito melhor viver sem inflação. Então, a mesma coisa quando a gente compra carnes, por exemplo, e você vai escolher uma carne, o cara fala, essa carne de porco. Carne de porco é perigosa? Depende. Carne de porco pode ser perigosa. Então, essa coisa Como a que carne de peixe pode ser perigosa também. Como qualquer carne pode ser perigosa. carne Exatamente, crua com de certeza. pescado Vou- pode ter problema. Vou lá para o restaurante japonês, né? Então o cara tá ali sempre tendo aquele hábito. Quem que vai garantir que não pode ocorrer nenhuma contaminação, né? Sim. Aí vem o vermífugo depois Come carne crua para a ainda, pessoa né? ingerir, né? E mantendo, né? Fazendo os exames, né? Porque vai ser uma pessoa que vai ter acaba tendo mais Mais risco, chance. mais chance, Deixa eu né? fazer uma pergunta para você. Da proteína animal no Brasil, né? Que o ser humano come. O que é? Peixe, aves, né? Frango, Principalmente suíno e frango, bovino, né? Frango e bovino. E qual a porcentagem terceiro, que a gente come de suíno em relação às outras? Hoje suíno está na faixa de 16 quilos, 17 quilos, depende Mas da fonte, é a mas na terceira, faixa de né? 16 é a É terceira. Tem dados de 14, 15, Mas até se eu- 17 se- quilos por habitante ano. Então, se eu como Por habitante ano. Por mas eu como o habitante quê? ano, 100 né? quilos por ano? Eu não tenho nem ideia de quanto eu como. Não vai sei. chegar a isso. Não, Acho que não, porque não. 16, 17 é a Mas é média. 17 em quanto? Não, 17 quilos Quilos por Habitante habitante por por De ano. carne ou de suíno? Não, de suína. de carne Então, de mas e suíno. quantos eu como total de... E qual é a média do brasileiro de comer proteína animal? Ah, proteína? Aí teria que somar. Ah, não sei. Aí teria que somar todas, né? Então, mas mais ou menos isso aí é quanto? Se a gente 20%? pegar essa, a gente pega aves Não, na dá faixa mais. de 40 quilos, Aí, ó. tá dando de aves, 40, bovinos na Mas faixa de uns 30, 57, Eu sei mesmo. De uns 57, 30 87. Tem Não, peixe não ainda? chega a 100, não. mas não chega a 100 não, é muito. 100 são Não, aqueles países Não, mais mas no carnívoros mesmo, 100% né? você acha Talvez que... a Argentina. No 100% a gente come o quê? 15% de suíno? 15, 16, é isso? É isso, É, mais ou menos isso. nessa faixa. Não é tão pouco, mas pode aumentar, né? A carne de peixe, né, que vem subindo também nos últimos anos, também pouco falada, né? Tilápia tá bombando. A tilápia vai crescendo bastante nesses últimos anos e com potencial gigante, né, no Brasil, e uma carne também de excelente qualidade, né? Na verdade, todas as carnes têm todas as suas qualidades, né? Na carne de suíno as pessoas não podem generalizar, né? Tem uma coisa ao lombo, costela, então cada parte tem as suas particularidades, tem teores de gordura e as assim por diante, né? indústrias, na verdade, elas vêm trabalhando muito bem as carcaças de suíno de fazer, desmanchar as carcaças com cortes especiais. Por exemplo, há 10 anos atrás, talvez até menos, ninguém falava em filé mignon de suíno. Picanha. Não, isso não tinha. É. Então, agora com a carcaça de suíno com melhoramento genético muito bem feito durante mais de 40 anos, agora você tem cortes que têm um peso, que tem uma consistência. Porque antes você ia falar de filé mignon de suíno. Não tinha. Falava em carne de porco. Coisinha de nada. Né? Você pegava o porco, né, era 50% na frente e 50% atrás, né? Hoje ele já está 70% atrás e 30% na frente, né? Então, ele era mais Você um tinha javali, toucinho, mais puxado por javali, né? Que era toucinho. um animal que tinha que ter mais anterior, justamente por seu desenvolvimento na selva, né? E Agora, assim por diante. vocês estavam comentando que antigamente tinha mais carcaça condenada e agora um animal de granja, um animal bem tratado, tem menos. Nos animais que você tem hoje um cuidado
higiênico, Uhum. né? Tecnologia, boas práticas na criação, você tem um nível de condenação muito menor. Certo. Então, essa é a pergunta. Então, quais são essas boas práticas? Quais são esses novos Cuidados. cuidados que proporcionaram esse resultado? São vários esses cuidados. Você quer falar um pouco Fala sobre um isso? pouco. Hoje em dia nós temos uma vacinação mais específica, né, de acordo com as principais fases, né, de acordo com a espécie, de acordo com a idade do animal, as principais doenças que pode acometer, não só suínos, mas suínos, aves, né, peixes, né, também já existe já. E antigamente o suíno ele era criado muito mais solto, né? Então o homem não tinha uma presença ali na criação. A partir do momento que esse animal ele é confinado ou semi-confinado, as pessoas já começam, o homem já começa a ficar mais atento com relação ao crescimento deste animal, os momentos mais susceptíveis do animal adoecer, por exemplo. E como o professor Calil acabou de comentar agora, né, cuidados, por exemplo, o parasita está no ambiente externo e não tem como ter esse controle quando ele está solto. A partir do momento que ele é confinado, ele vai ser vermifugado e, mantendo a higiene das instalações, a tendência é zerar, né, essas principais doenças. Né? Um ponto fundamental que muitos que criam animais não se preocupam, qualidade da água. Uhum. Você tem que, hoje as criações de suíno, as granjas, você pensa na água que chega, na obtenção da água para esses animais, porque um dos maiores veículos para a doença é a água. Né? E depois o que fazer com essa água no meio ambiente? Certo. Duas preocupações. A outra preocupação, alimentação. Como é que vai ser balanceada essa alimentação? Porque hoje a briga, né, para você desenvolver uma carcaça suína, um animal de peso adequado e conversão adequada, porque senão não dá dinheiro. As pessoas que nos assistem, às vezes acham o seguinte: eu vou no supermercado, eu vou no açougue, eu escolho e tal. Só que você hoje tem um poder de escolha enorme, inclusive de preços e variedade, porque tem um monte de gente produzindo. As pessoas esquecem que produzir é o grande problema. Você está sujeito a uma série de situações, né? Você viu o Rio Grande do Sul? Suíno, eles morreram afogados, perdeu tudo. O arroz ficou afogado também, imerso, perdeu toda a plantação. Então, você lidar com intempérie, com parasita, com praga, é um negócio terrível, difícil e caro. Então, acho que as pessoas precisavam valorizar muito mais o setor primário, o pessoal que está lá no campo, que está produzindo e trazendo o alimento em quantidade e qualidade que a gente espera. E o Brasil é tipo um celeiro aí do mundo, né? O maior produtor de produtor soja, de um dos tudo. principais produtores de milho, De frango, né? de frango também. Então, nós produzimos Carne muito bovina, alimento, né? frango, é o quarto em suíno, primeiro em açúcar, café. O Brasil é uma potência. Você imagina se às vezes a gente comenta, né? Conversa. Se por um problema qualquer político e tal, o Brasil falasse: olha, nós não vamos exportar durante um tempo porque nós vamos abastecer o mercado local e não podemos exportar. Porra, dá um nó no mundo, essas commodities vão ficar num tumulto de preço impressionante, porque não tem aonde tirar Só de uma hora pegando para um outra. gancho aqui do professor Calil, né, da alimentação. A alimentação ela faz parte de, no mínimo, 40% dos custos de um sistema de produção. E pode chegar a 70% dos custos. Somente Numa granja, você está falando? de uma granja, De uma fazenda? de uma fazenda, de uma piscicultura, em torno de 60% são custos de alimentação. Então, é um trabalho árduo, né? Que quem está comprando o alimento não está sabendo ali no dia a dia. O Mas pessoal a dieta briga precisa no ser muito quilo bem de carne, balanceada. mas o produtor briga por centavo. Sim. Por alguns centavos. Aqueles centavos vai ser o lucro dele. Porque tem É o que faz a milhares, diferença. milhões Então, de cabeças. Ele tem aí. que fazer uma produção em escala. Por isso que o grande problema do pequeno produtor, o produtor familiar, é sempre uma grande sinuca. Acho que tanto o professor como eu gostamos do pequeno produtor. Só que nós temos que entender, acho que de um modo geral, que o pequeno produtor, embora seja importante, ele só pode sobreviver hoje com tecnologia. Sem tecnologia, ele está fadado a só ficar rodando. Alguém vai comprar ele, né? Vai. Ou ele vai parar
né? Ou ele fica naquela miséria. Eu sempre digo que o pequeno produtor, que não tem assistência efetiva, não adianta dar dinheiro para ele. Se ele não tiver tecnologia, esse dinheiro vai sumir. Ele vai pagar a dívida. Eu vou fazer aquilo que eu acho. Ah, meu avô fazia. Ah, ele dava não sei o quê, ele fazia não sei o quê. Isso, o dinheiro vai embora. O sul do país investiu bem nessa parte com o sistema de integração, né? Então, tem uma grande indústria que ela fornece, por exemplo, numa criação de aves, fornece os pintinhos, fornece alimentação. Fornece informação. Informação, a técnica, que o professor acabou de elencar aqui. E o produtor entra com a mão de obra e com as suas instalações, né? E deu bastante certo. Que aí já é uma parceria, né? É uma parceria. Tem as cooperativas também que ajudam, né? E vamos fazer uma isso pergunta que talvez seja antiga. Antigamente a gente falava em porco tipo carne, tipo banha, né? Isso. Tipo, acho que era isso, né? Tipo banha. Tipo carne, E existe tipo isso banha. ainda ou não tem mais isso? Como é que é a criação de suíno hoje em dia? Então, Como é que ela é não, dividida? uma criação Como moderna. é que a gente entende ela? Uma criação moderna em que o melhoramento genético foi avançando bastante nos últimos anos. Então, hoje nós temos raças para depositar menos gordura, uma velocidade de crescimento alta e com uma conversão alimentar muito boa. O que é conversão alimentar? Fazer com que o suíno ganhe 1 quilo de peso consumindo menos. Principalmente, não adianta ele consumir muito para ganhar o peso. Sim. Né? Então, se nós compararmos as raças de hoje, de suínos, com as raças lá do passado, banha, era um animal que precisava consumir muito mais e acabava acumulando Mas o muito pessoal mais também gordura. cozinhava com banha de porco, né? Hoje acho que nem existe mais isso também, né? Não, cozinha ainda. Cozinha ainda? Opa, tem existe- banha de porco nos atacadistas, se isso que eu for ia lá. comentar, É que a gente As aqui em barras, São Paulo não atacadistas, cozinha, Tem as né? barras, as barras. Não, tem muito lugar que aqui em São Paulo ainda cozinha com Chefes banha. de cozinha gostam né, de trabalhar com a... O Pra dar acho que sabor, a né? carne Pra dar sabor, suína é. foi marginalizada e aos poucos ela vai retomando, né? Exatamente. Você vai ver Exatamente. médicos falando que é uma carne menos gorda, que é uma carne mais branca, né, digamos assim, né? Uma carne mais light, não sei como explicar, mais saudável. E vai com ser custo bom. acessível, né? Sim. Se nós formos analisar um custo acessível, próximo da carne de Esse frango. também foi um tabu que é interessante, né? A gente precisa tomar muito cuidado com a questão alimentar, a nossa questão alimentar humana, porque a gente está submetido hoje a uma série de forças externas que nem sempre estão bem calibradas. Por exemplo, rede social. Por exemplo, trabalhos científicos feitos em alguns lugares que nem sempre têm credibilidade. Então, para uma reportagem, por exemplo, se eu disser que determinado alimento, olha, não come esse alimento que você pode morrer em 10 anos, né? A gente vê isso muito na rede social. Se você comer tal coisa, em tanto tempo vai diminuir a sua vida. Mas onde é que o cara conseguiu chegar a essa conclusão maravilhosa? Que se eu comer tal coisa, vou diminuir 1 ano de vida. Cara, não tem isso. Se você falar, por exemplo, quem fuma tem problema, tem, porque já estudou-se demais isso. Mas alimentação é uma coisa complicadíssima. Você estudar um indivíduo que come carne suína, por exemplo, e de repente ele infartou porque ele comeu carne suína. Como é que você chega a essa conclusão? Né? Eu não sei se vocês sabem, mas fizeram um estudo muito sério e não tem como negar que todo mundo que desenvolveu câncer um dia bebeu água. Foi seríssimo isso aí. Quero ver alguém negar. Não é? Você vê que tudo que é excesso, se você tomar muita água, você se afoga. Sim, E se tem e se- dose letal, não tem? Oxigênio em excesso, você morre Toma asfixiado. 50 litros de água agora, você vai morrer. Bom, mas é o seguinte, ó, Sim. quem pensa ao contrário, a criação, muitos são abolicionistas, né, dos animais, e muitos têm dó mesmo dos animais, né? Então, eu não estou nem falando, não sou contra quem quer ser vegetariano, quem quer ser vegano, acho que é uma decisão realmente particular, né? Sim. A minha opinião contrária é as pessoas que querem a todo custo convencer e muitas vezes usando informações falsas para querer provar alguma coisa, né? E justamente essas novas práticas de profilaxia e de cuidados, de confinamento maior, antes os animais ficavam mais soltos, agora estão ficando confinados, semi-confinados, justamente o pessoal usa esses argumentos para falar, olha, o que eles só estão preocupados, o que os produtores estão preocupados é só com dinheiro, porque eles não estão pensando No no bem-estar do animal. Né? Então, eu não consumo ou não consuma carne suína porque esses animais sofrem, esses animais eles não são respeitados, eles só pensam em dinheiro, eles são são só cifras para quem produz. Né? Então, o que vocês têm a dizer? Porque eu consigo entender
até certo ponto, essa preocupação. Eu acho que as pessoas não conhecem, eu vejo isso muito nos cães, que é a área que eu atuo, né? As pessoas não conhecem a espécie canina, apesar de ser a espécie mais próxima ao homem hoje, né? Então tem dificuldades e criam mitos e criam histórias, romantizam muito as relações, né? O que vocês têm a dizer do ponto de vista técnico sobre essa questão? Olha, uma evolução bem significativa, né? Se a gente for pegar a parte histórica, né? Depois da Segunda Guerra, principalmente, em que houve uma escassez de alimentos, né? Os países precisavam abastecer os soldados que estavam em guerra. Então, houve nessa época, sim, vários comitês mundiais que foram feitos entre pesquisadores, com governos desses países, para poder fazer com que aumentasse essa produção, né? E nessa época, principalmente, havia, sim, uma densidade maior de animais. Eles estavam preocupados muito em aumentar essa produção de uma forma mais brusca, devido à necessidade. Então, também eu acho que não dá para a gente crucificar esses caras, né? Porque era o que tinha naquela época. Eu faço essa reflexão. Então, o que a gente verifica nos dias de hoje, né? A produção já melhorou muito, muito mesmo, né? A gente consegue ter altos índices de produtividade em todos os sistemas de produção. E em alguns pontos, nós estamos entrando com a parte de bem-estar e está ajudando muito, como enriquecimento ambiental, né? Aumentar o espaço para esses animais. Então, isso já está acontecendo. Porque é o que você comentou, a gente precisa respeitar quem é vegetariano, quem é vegano, né? E respeitar os bichos também. Respeitar os animais e abrir o mercado para todos. Porque tem pessoas que consomem a proteína de origem animal e elas vão ficar mais satisfeitas se souber que o animal está sendo criado da forma correta. E ele está, né? Só que a disciplina de bem-estar é uma disciplina bastante difícil, não é fácil. Você envolve fisiologia animal, envolve até fisiologia vegetal, porque se o animal estiver fora, se for um semi-confinamento, ele vai ter acesso ao vegetal. Eu preciso saber o que ele tolera de pisoteamento, qual que é a qualidade daquela planta, né? Se for um herbívoro, por exemplo. Então, plantas tóxicas que ocorre de monte, né? Está sempre morrendo animal por intoxicação. Então, é difícil estudar a disciplina de bem-estar. Entra a fisiologia animal, entra a vegetal, entra uma série de eventos, a própria criação, a parte prática de criação dos animais, instalações, bioclimatologia. Comportamento, né? Comportamento entra porque com tudo. Para você enriquecer o ambiente de uma espécie, tem que conhecer os comportamentos daquela espécie. Com certeza. E hoje em dia nós já temos, hoje já tem anos, tem instituições de ensino aqui no país que já vem estudando a imagem de satélite dentro dos confinamentos, junto com a inteligência artificial, logaritmo. Então, antes do termômetro bater ali naquele ponto que está fazendo mal para o animal, a gente já consegue detectar se tiver algum pintinho ruim, algum leitãozinho ruim. Então, a tecnologia ela já entrou com tudo nos sistemas e as pessoas muitos desconhecem, né, que já existe isso, né, que a gente já superou muito. Então, resumindo, não sei se eu consegui responder, né, tem coisa ainda para mexer, mas ela já está sendo mexida a fim de fazer um sistema de produção sustentável, tanto ambientalmente como na parte de bem-estar animal. Eu acho que o que mais pega essas pessoas é o abate. O abate, mas vamos segurar o abate. O abate é o maior tabu, sim, né? vamos falar disso. Mas é que tem coisas, por exemplo, o pessoal fala assim, olha, para aumentar a produtividade, para o animal poder consumir menos e produzir mais quilos, né, de proteína, né, de carne, se usa os hormônios de crescimento, se usa os antibióticos de forma desenfreada. A grande questão... Deixa ele enclausurado. Engordar mais rápido. Então, esse é o ponto, assim, o quanto essas práticas, de fato, podem ser prejudiciais para nós que nos alimentamos desse tipo de carne. Sobre o confinamento, vou até dar um exemplo de um projeto que eu participei na represa de Paraibuna. É uma represa indo para a rodovia dos Tamoios. Aliás, é na rodovia dos Tamoios, indo para Caraguatatuba, região de Serra Litorânea. Então, nós trabalhamos ali e com vários tanques-redes. O que é o tanques-redes? São tanques que eles são... uma espécie de confinamento que ele é flutuante, fica nas represas boiando e os peixes ficam numa área confinada, tá? E aí, o que foi feito? Um piquete, né? Quando a gente foi fazer, como se fosse um piquete, né? Uma rede, né? Que contém todos os peixes lá. Então, no início da pesquisa, o produtor, ele queria colocar uma densidade maior de tilápias, aquele que está acostumado a usar. E nós detectamos que daria para diminuir em torno aí de 25% essa densidade. Ele não acreditou, mas ele topou fazer a pesquisa.
Então, essas tilápias ficaram lá confinadas, né? Um tanque com o que o produtor queria e outra com 25% a menos. O que aconteceu no final? A de 25% a menos, Entendeu mais. uma conversão alimentar melhor, elas estavam melhores, ficaram prontas antes do tempo, então o custo de ração foi menor e menos hematomas. Então ele estava acostumado a descartar muitas das tilápias, né, Elas se anteriormente. batiam. Se a gente for lá hoje, ele já está trabalhando com 25% a menos. Ele falou, só vou trabalhar dessa forma agora, que foi mais lucrativa. E as tilápias viveram melhor. Viveram melhor, bem-estar animal, tudo funcionou, né? Então, a gente já está trabalhando com Uma coisa que o bem-estar. Gustavo estava falando aí dos abolicionistas, né? Eu acho que um ponto que nós precisamos pensar, a sociedade precisa discutir melhor, já que isso vem vindo numa conversa nas redes sociais, até que ponto é válido a gente criar animais para nos alimentar, né? Porque a gente ouve, às vezes, muitos discursos que parece que esses animais foram colocados na natureza para serem ornamentais, única e exclusivamente ornamentais. Eles nem existiriam, né? Eles nem existiriam, esses animais. Então, se a gente for pensar da maneira como funciona a natureza, e não fomos nós, quando eu cheguei já estava funcionando assim, eu não mexi nada, existe uma chamada teia alimentar que a gente estuda desde pequenininho lá na escola, né? A professora mostra teia alimentar. Quer dizer, as espécies se alimentam, tem o poligástrico, tem monogástrico, quer dizer, a natureza distribuiu num planejamento espetacular como é que isso ia ser distribuído. Aí entra o ser humano, começa a descobrir como é que cria os animais, como é que planta para poder se alimentar, e hoje as pessoas querem abrir mão de alimento, quando o grande problema do mundo hoje é como alimentar mais de 7 bilhões de pessoas. Então, o que me incomoda muito é esse discurso constante de alguns grupos ativistas e tal, que eu respeito, todo mundo tem direito a ter opinião, mas que eles tinham que refletir um pouquinho mais sobre o problema da humanidade. Da fome, né? Da humanidade, porque aqui no Brasil nós temos 50 milhões de pessoas que só comem porque o governo dá um cartão, dinheiro e tal, que eles não conseguem comer, né? Então, como é que fica isso, né? Quer dizer, vamos comer só vegetal, vamos deixar os animais procriarem indiscriminadamente? Essa é a natureza que nós observamos? Não, a natureza é feita de predadores mesmo, dentro de uma cadeia normal alimentar, onde nós somos predadores, tá? Só que, em vez de a gente ficar caçando, nós resolvemos criar os animais com melhor característica para a gente se alimentar. E outros continuam lá no lugar deles, bonitinho, né? Tem problema de desmatamento, mas é outras questões. Não exatamente porque é uma questão alimentar. Eu tenho ouvido também falar que está desmatando. O Brasil parou de desmatar para criar boi já faz um tempo. Só que o discurso continua igual. Hoje desmata por uma série de coisas, para vender madeira. E sabe que a madeira não fica aqui, essa madeira é exportada. Aqueles mesmos países que ficam criticando lá de fora são os que compram a madeira. E mesmo assim, é um dos países que mais está preservado, né? Se você for ver Vai lá na Europa ver como é que está. São florestas que são terceirizadas, né? São aqueles programas, e essas florestas são mantidas por particulares, né? Porque foi tudo dizimado e resolveram fazer reservas, né? Eu acho que a gente precisa ter uma política bem definida e tal, perfeito. Não estou criticando essa parte que tem que acabar com isso. Você vê o Pantanal queimando toda hora, negócio esquisito demais, né? Pega fogo em tudo que é lugar, negócio esquisito. Eu acho que tem que ter uma política boa para isso. Mas daí a gente ficar falando que não deve produzir ou não deve comer proteína animal é muito esquisito. Não sei se vocês viram, na CNN saiu uma reportagem hoje que eu li, colocando problemas que causam, alimentos que causam problema para a saúde, carne e refrigerante. Peraí, carne e refrigerante tem nada que ver uma coisa com a outra. Rapaz, os caras não sabem o que você tá comer falando. junto. Toma, Coca, o espetinho, com filé mignon, né? o espetinho com o refrigerante. Não pode. Eu peguei isso hoje, se vocês tiverem a paciência de procurar na CNN, está lá. Então, está misturando tudo, está uma bagunça total. Eu acho que
essa nossa conversa pode servir para aqueles que estão nos ouvindo, nos prestigiando. Pense um pouquinho mais sobre isso. Faça uma reflexão calma e tranquila, porque ninguém está dizendo que deve só comer carne, como também não deve só comer vegetal. Acho que a alimentação adequada é aquela que é equilibrada. A natureza busca o equilíbrio. Nós é que estamos querendo desequilibrar a Se natureza. você parar para proibir o consumo de carne, o produtor vai parar de alimentar os bichos, eles vão morrer de fome. Ou vai abrir a porteira e vai Mas soltar Dan, os tem bichos. outro ponto também que é o desemprego. Falta de A quantidade de alimento, Não, milhões mas vai vamos, morrer. que vamos- viram, mas né, vamos- cara? vamos pensar do ponto de vista da preservação. Legal. Preservação. Nós somos vamos preservacionistas, né? Então, nós não vamos mais abater bovinos, porque isso é um crime, coitado dos boizinhos e tal. Eu quero ver quem é que vai criar boi. Repete agora. Bovino, você vai com ele no shopping. Cada um pega um boi, porque deve ter um boi para cada pessoa no Brasil, e fica de então, pet. Não há o que fazer com essa espécie. fazer, Quem acabou vai que criar a tem que matar galinha, esses bichos. vai criar. Não vai criar, vai acabar a espécie. Então, ou ela é útil, ou ela se extingue. Sim. E pelo homem mesmo, pela mão do homem, por esses que estão dizendo hoje que é para preservar. Mas quando teve a abolição dos escravos, os escravos naquele momento ficaram sem ter o que fazer, coitados. Eles não tinham para onde ir. Imagina os bichos. Exatamente. Né? O jegue no Nordeste, Sim. que estão se substituindo pelas motos. Estão tudo solto lá. Estão sendo atropelados, jogados, ninguém pega. Tem lá eu vi outro dia um sujeito lá, tem uma propriedade, recolheu. Mas ele recolhe o que dá, né? Daqui a pouco já tem um tempo ele. que tá acontecendo isso, né? Eles não conseguem Não dá resolver esse conta, problema. porque tem um monte. Quer dizer, você vai fazer o que com o jegue? Coitado dos bichinhos que era culturalmente a solução para aquelas pessoas, hoje não é nada, é problema para eles. Até pegando o Piorou a gancho- vida do jegue. Muito. Com a narrativa de melhorar, piorou. Até pegando o gancho do professor Calil, né, nós temos um sistema hoje chamado Sistema Silvipastoril, que cria-se justamente o gado, pode ser o gado de leite, pode ser o gado de corte, num ambiente com árvores, né? Se for, por exemplo, quero produzir mel, pode colocar uma abelha sem ferrão ali também, né, nessa... Então, vira um sistema que o produtor vai ter o dinheiro dele, leite ou carne, né? Vai ter o dinheiro da madeira, e a parte de bem-estar animal, que vai gerar sombra, né? A gente está com problema aí mundial, né, que Aquecimento. aquecimento. Então, essa parte de sombra, ela melhora muito, não só a parte de produção, mas como o sistema imunológico. Se melhora o sistema imunológico, nós vamos ter o quê? Vacas com menos problemas de saúde, mastite, por exemplo, melhorando a qualidade do leite também. Vacas né? menos medicadas Menos também. medicadas também, você estava comentando agora há pouco sobre os medicamentos, né? Então, tudo isso, hormônio não usa, né? Acho que faltou responder, né? Uhum. Não tem necessidade de a gente ficar utilizando. Aqui Não, no mas Brasil é acho que proibido. importante falar, porque é um proibido, tabu né? grande ainda. É proibido. frango, proibido, porco, né, para não há necessidade, né? A dieta do suíno de aves hoje é uma das dietas mais balanceadas, né, que existe. Talvez uma dieta de um humano, talvez não, é possível. É bem provável que nem a de humanos consiga ser muito tão... mais avacalhada muito mais avacalhada do que a de aves, né, cara? Tudo é controlado numa Tudo é planilha. controlado, mas é bom comparar porque as pessoas acham que... vai né? crescer. Sim, que a carne é boa. Eu acho que Então tem tudo isso. É a mais saborosa que tem no meu ponto de vista. É a mais aromática e ela tem, olha, provavelmente uns 60% ou mais de gordura insaturada. As gorduras insaturadas são aquelas que estimulam o bom colesterol. Então, se você comparar com carne bovina, né, você vai ver, com a carne de ave, tudo bem, todo mundo consome hoje em dia, né? Nossa época, o frango só, carne de frango era consumida no fim de semana ou quando um dos dois estava doente, né? Ou você estava doente e tomava uma canja, ou ele estava doente e se abatia porque ele ia morrer. Então você... Bom, vamos abordar um pouquinho mais a questão do enriquecimento ambiental, porque acho que talvez não tenha ficado muito claro para o pessoal que está em casa o que é o enriquecimento ambiental, o que ele pode melhorar não só para a qualidade de vida dos animais, mas também, como você mencionou, para o aumento de produtividade, já que esses animais vão viver melhor, né? Como que a gente pode falar isso para o público de uma maneira que eles consigam entender o conceito de enriquecimento ambiental? O enriquecimento ambiental, o público que já tem uma afinidade com os pets, é bem provável que ele já tenha uma ligação maior, né? Existem vários enriquecimentos, né? Para cães, para gatos.
E para suínos não muda, né? O do suíno já começa desde o piso. Então, o próprio piso, eu posso colocar uma camada de serragem, maravalha, né? Que é o resíduo lá da serragem, lá da madeira, coloco no chão, de acordo com a altura, tudo preconizado de uma forma correta para poder deixar um piso mais confortável para o suíno. Eles têm menos problemas de lesões, ficar mais confortável, tudo isso vai melhorando o bem-estar. Né? Tem pessoas que colocam pneus, começam a fazer brinquedinhos, né? Amarram ali o pneu, e tudo isso vai fazendo com que Para entretê-los. Para entretê-los, né? Vai aumentando deixando eles mais confortáveis, né? no seu ambiente, principalmente em sistemas de confinamento. Então, nós temos vários tipos no caso das aves, das poedeiras, o próprio ninho, a produção de aves não precisa ser somente em gaiolas. A maior parte da produção no Brasil hoje é em gaiolas, mas cada ano que passa está aumentando mais sistemas sem o uso da gaiola. Então, elas ficam num galpão, nesse galpão tem vários ninhos. Eles falam certo? de galinha livre, eles falam que é isso? Isso, é aquela galinha que é a galinha, o sistema free range, né? Que é livre de gaiolas, né? Então, esse sistema vem aumentando bastante. Já tem o produtor da marca Mantiqueira, ele já fez uma projeção para daqui uns 2, 3 anos, uma boa parte das galinhas, se não me engano, tá? Eu não lembro exatamente. Mas a ideia dele é que essas galinhas todas vão para esses sistemas mas quando ela choca, ela fica lá direto, né? Ela não sai praticamente, né? Sai muito pouco. Então, aí tem o recolhimento, né? As pessoas vão lá, vão recolhendo esses ovos, né? Porque agora tem a chocadeira. É um ninho, ela não precisa ficar lá dentro, né? Não, mas o pintinho não nasce no ninho mais, não, tira o ovo e vai para uma chocadeira, que nós chamamos de incubatório, né? Aí fica lá mais... Mas esse vazamento é para a produção de ovos para consumo, sim, né? sim. Tudo para o Depois consumo. você tem também a parte... ovos para fazer o pintinho. Exatamente, são dois tipos de vai galar o produção. ovo depois. Mas o grande problema desses ovos, né? É que num país como o nosso, esse ovo custa mais caro. Sim. Então, isso precisa ficar bem claro, que não existe cafezinho de graça. Você vê no supermercado, tem ovo de menos de R$1 e tem ovo de quase R$2. Exatamente. E é por isso, ovo caipira, ovo de galinha livre e ovo... A Europa tem um belo de um nível econômico, social, né, educacional. Você tem 5 tipos de ovos. Que legal. Né? Sendo desde o mais barato até o mais caro, que é o ovo completamente, a galinha livre, orgânica e tal, papapá. Mas eu já tive a oportunidade de conversar com alguns consumidores, eles acham muito legal, mas eu não tenho condição de comprar. Mas eu vou fazer uma pergunta para você, técnica. A gente vê vários tipos de ovos, né? E você disse que a indústria da carne de aves, né? Como é que se chama a indústria? Carne avícola. Bom, avícola que seja. A gente vai lá e vê o ovo de 50 centavos e o ovo de 1,50. Mas se eu comprar um ovo de 50 centavos, eu estou bem nutrido? É um ovo bom? Sim, em termos nutricionais, ele vai ter a mesma qualidade. E qual é a qualidade. diferença? A diferença então, para gente que está comendo, está comprando só marketing, a embalagem, ou tem alguma diferença? Aí eu volto naquilo que o professor Calil acabou de comentar, vai depender do índice econômico de cada pessoa. Eu conheço pessoas que depois que eu comentei como que é criado, ela me perguntou, eu avisei, né? Então é que eu vou... Para estimular isso. Vou começar isso. Vou prestigiar o ovo da galinha. Mas nutricionalmente, os dois são a mesma coisa. Os dois são, graças a Deus. Nutricionalmente são iguais. É por isso que a gente fica pensando no que o Gustavo falou. Não, esse aqui talvez tenha hormônio, tenha como medicamento. Então, se eu vou lá e compro ovo de menos de R$1 e tem um ovo de quase R$2, se eu tiver com menos grana, eu posso comprar aquele lá de boa. De boa. O importante é você comprar um ovo sempre com o sistema de inspeção. Isso é importante. Não, foi o supermercado, não estou falando de comprar. Mas no mercado... Inspecionado. Tem uma mercadinhos do interior, tem muito que não tem inspeção. Sim. Mas no mercado tem um tipo de ovo, nem sei se pode falar tipo de ovo, mas enfim, que tá lá, enriquecido com selênio, outro enriquecido com ômega. Isso pode ocorrer na granja quando eles adicionam, né? Por exemplo, a semente de linhaça tem muito ômega 3, semente de girassol tem ômega 6. Vai custar mais caro. Aí isso acaba. Claro. Tá bom, mas tudo bem, é honesto. Não tem cafezinho de graça. Sim, tá bom. Mas faz das contas, realmente, no produto final faz diferença? Não, aí faz, porque os suínos e as aves, eles tendem a manter aquilo que ele come lá na sua carne, né? Diferente dos bovinos. Se eu alimentar o bovino, por exemplo, com uma semente de linhaça, as bactérias que vivem no rumen vão acabar alterando. Você está nutrindo as bactérias. E vão acabar alterando. Mas é bem interessante. Estou estudando bastante já. As pessoas eles já estão fazendo o perfil de ácidos graxos. Tanto faz eu comprar ovo mais barato do supermercado. Fora essa questão de, vamos supor, de bem-estar animal, de mudança de
de tecnologia Sim, na sim. granja, nutricionalmente. Sinceramente. E ainda bem que existe isso, porque tem pessoas que fazem a conta aqui no Brasil de quantos ovos que ela, qual a quantidade de ovo que ela vai consumir no outro dia. Se ela consegue consumir Não, dois, ou, lógico. né? Saiu A uma gente cada vez reportagem mais que eu fiquei come ovo. assustado esses dias. Sim. Né? Porque tá Antigamente feio, o ovo também é complicado, era tá? estigmatizado, colesterol, né? Foi, ó. Hoje em dia as pessoas Ó, estão comendo 4 ovos por dia. Manteiga, Sim, ovos. sim. Você vê, proteína animal é o foco do pessoal. Agora, se você fala, nós falamos de parasitose, né? Uhum. Tanto poderia ser com carne de porco aí criada de qualquer jeito, como do peixe cru e tal. Só que se você comer verduras, se não souber fazer uma lavagem, uma higienização Nossa, bem nem me feita, fala, você vai meu. ter parasitose Sim, também. também, é. Sim. Você também Nem pode. me fala disso aí. E se utilizar adubo Vou contar uma orgânico, história aqui. aumenta a chance. Adubo orgânico, né? Porque Lá no Peru é muito, Adianta, popular comer frango, como aqui, né? Eu fui jogar uma prova de agility no Peru e comi um frango com salada. Eu fui parar no hospital. Tá caprichado. Porque a salada estava mal lavada. E eu passei mal pra caramba. A gente passa mal com O frango estava mal passado Não, também, não? o frango não. A salada tá. Então você podia pegar uma Você passa salmonela mal com junto. produtos de alimentos vegetais ou animais, depende de como Sim, ele é tratado, né? Não, porque existe Exatamente. muito prurido, muito ruído na rede social que produtos de origem animal são perigosos, porque não, qualquer alimento é perigoso. Na Europa nós tivemos surtos, não muito distantes, tudo com vegetal. Não tinha produto de origem animal, não. Foi pepino, foi tomate, tudo vegetal que deu problema, não foi produto de origem animal. Então, essa conversa que a gente ouve precisa ser desmistificada. Eu acho que nós, que trabalhamos na área, que temos contato direto e conhecemos o assunto, temos a obrigação de explicar isso. Se as pessoas querem ouvir, bem, se não quer, tá bom. Mas, pelo menos, está recebendo uma informação clara, nítida, confiável, de que o que nós estamos falando é real. Uma outra questão é o seguinte, para muitos, quando a gente fala assim, melhoramento genético, eles já imaginam um monte de cientista no laboratório, fazendo uns negocinhos, mexendo. Aí se eu colocar uma orelha de um bicho aqui, clone do outro, e clone, e tudo mais. É a Então, Dolly, né? Dolly, fazer uma cópia. Isso. Então, vamos tentar explicar para o pessoal do que se trata, de fato, o melhoramento genético, como se faz e por que isso é tão importante na vida real, na vida prática. Porque eles realmente acham que é um bicho de laboratório completamente diferente. Então, a gente fala assim, não, imagina, esses bichos, eles foram alterados geneticamente. Transgênico. Ela conversa das ONGs, dos organismos geneticamente OGN, né? Organismos geneticamente modificados. OGN. Houve uma época que soja, milho, ninguém queria comer isso na Europa. Não, é porque isso é coisa de americano, não sei o quê. Hoje, é tudo modificado. Tem gente que compra ração porque era feita sem transgênico. Mas Exatamente. ninguém sabe se transgênico faz bem ou faz mal, sabe? Não, justamente, Até hoje não tem nada que diga que faz Faz mal. mal. Tem. E é difícil a gente ficar sem se alimentar de transgênico hoje, né? Porque vai ter praticamente... Não, se você tira o transgênico, gente, né? hoje você consegue bater recorde por hectare de produção por causa deles. Porque ele tem menos praga, ele cresce mais rápido. E o preço baixa. Sim. Então, vamos tirar tudo isso, vamos continuar no arrozinho com feijão que a gente fazia antes e vamos pagar 20%, 30% mais pelo milho e pela soja. Tá ótimo, maravilhoso. É isso tudo que nós queremos no mundo. O melhoramento genético só faz bem para as espécies. Então, Faz mas bem, do com que certeza. se trata, no final das contas, pensando nos animais de produção? O que é o melhoramento genético? Melhoramento genético é você tentar levar para uma parte mais prática. Então, eu estou vendo um animal ali, uma determinada raça, que ela está tendo uma melhor conversão alimentar. Então, o que eu vou fazer? Eu vou tentar juntar essa raça cruzar essa raça com mais uma outra que tenha uma boa conversão alimentar, com uma outra que é mais rústica ou que tenha uma maior quantidade de tetos, né, para poder produzir mais leitões. Ou mais pesada. Ou mais pesada. Ou que se Então adapta tem tudo melhor a isso, que se determinado adapta melhor ambiente, a determinado ambiente, justamente. Da mesma forma das aves, né? Então, eu vou procurar uma galinha que ela vai empenar mais rápido, que isso é importante também, né? Para evitar uma briga, botar mais ovos. Mas o melhoramento pode ser, inclusive, na própria espécie, né? Sim. Sem você colocar material genético de terceiro, né? Sim, sim. Por exemplo, você tem uma determinada raça. Vocês fazem isso? Sim. Você vai selecionando os melhores, os mais resistentes, só que isso demora anos.
Sim. Se você fizer isso ajudando a natureza, você vai fazer em menor Em tempo. menor tempo. É uma Né? inseminação Esse é o artificial. grande charme da coisa, né? Valeu estudar exatamente por causa disso, porque hoje você consegue adiantar um pouco mais. Você imagina você selecionar em bovino, que tem um ciclo de vida maior, aí você espera ele desenvolver todas as potencialidades. Ah, isso é bom, agora nós vamos, né, começar a trabalhar com isso. Você demora 30, 40 anos para conseguir selecionar e nem sempre dá certo, né? Verdade. Nem sempre dá certo. A própria Sanpiter, né, que é o melhoramento genético da tilápia. Então, essa é uma pergunta. Ela vem de Dá pra outras gente falar tilápias. porco e suíno é igual o tilápia e São Peter ou não? É a mesma comparação ou não? Pensando em melhoramento genético, sim, que você está separando cada espécie ali de peixe ou fazendo o melhoramento de acordo com Os americanos já falam de acordo com a tilápia, né? genética. Eles falavam São Peter, agora tem tanta tilápia lá que eles estão falando tilápia. Ah, é? É? Tilápia. A Não, tilápia, esquisito. a tilápia veio daqui, de onde é a tilápia? ela está entre a África, tem indícios da região da Ásia, mas a maior parte fica mais na África mesmo, região do Nilo, tanto é que tem a Trouxeram pra cá, tilápia nilolítica, né, que é uma das trouxeram pro Brasil, o Brasil variedades. fez um bom manejo, é isso? No início não foi bom, não. Então conta para nós. No início não foi bom, A não. tilápia é um alimento importante hoje, né? Hoje, mas no início ela foi considerada como praga. Se você pegar a década de 70, 1970, 1960, por aí, até Mas que 1990, soltaram por acaso? ela se reproduz muito, ela atinge a maturidade sexual muito rápida e aí produz muitos ovos, né? Então, imagina, 3.000 ovos, 2.500, 3.000 e pouco, é muito rápido. E aí não sobra espaço para os outros peixes se desenvolverem dentro do tanque. Então, com o tempo, desenvolveu-se um hormônio para ser utilizado. Tá? Se não me engano, 17-alfa-metiltestosterona, alguma coisa assim o nome desse hormônio. Então, coloca-se esse hormônio na fase inicial do peixe, enquanto não tem o sexo definido ainda. Então, é como se transformasse todos eles em estéreis. E aí, no final, eu vou ter apenas um sexo, como se tivesse um sexo só no tanque. E aí, evita todo esse acúmulo, né? Esse densamento, essa superpopulação. Antigamente, tinha que fazer a sexagem, tinha que, né? Então, entrar com uma rede dentro do tanque, ficar separando macho, fêmea, macho, imagina. Agora, hoje, nos estudos mais modernos, por isso que eu falo, né, é importante também a gente ver a população, né, o que a população pede, né? É importante ter sistemas para atender determinado nicho, né? Então, algumas pessoas já estão preocupadas por causa desse hormônio. Na verdade, não dá tempo de ficar no peixe, né? Porque são meses de cultivo, mas ele pode acabar parando na água, dependendo da quantidade, a pessoa não utilizar luva, né? No momento o funcionário, né? do sítio. Então, algumas pessoas fizeram um movimento para tentar encontrar uma outra técnica e hoje já tem produtores utilizando, é pouco aqui no Brasil, não deve chegar a 2, 3% dos produtores que utilizam essa inversão sexual através da temperatura da água. Então, no caso da tilápia, se aumentar um pouco a temperatura, a gente consegue transformar a maior parte em machos, se reduz em fêmeas. Então, como o macho ele tem um desempenho melhor, uma conversão alimentar melhor, aumenta-se a temperatura um pouco. Então, a tendência, né, num futuro, eu acredito que pode ser essa. O custo ainda acaba pesando ficar aquecendo a água, todas essas coisas, né, geram um custo, né? Então, assim, mas já é uma opção, né? Aquele produtor que está fazendo dessa forma, ele já pode tentar agregar ali, né, um valor ali de boas práticas ali. Então, por isso que eu acho que todo sistema de produção, ele precisa mesmo ter as suas alternativas, né? Mas eu acho que um dos problemas que tem a tilápia no Brasil é que ela não consegue bater o preço do peixe que vem de fora. Então, tem o Pangasus, que é o grande concorrente, né, da tilápia, que é criado no Vietnã, naquela região lá da Ásia, né? Ele tem um preço altamente competitivo, né? Porque o grande problema do peixe no Brasil não é que o brasileiro não come peixe, é que o preço é alto, né? Mas hoje em dia é o mesmo preço de outras carnes. Mas se eu tiver a maioria do brasileiro entre 1 quilo de carne bovina e 1 quilo de peixe, eu prefiro 1 quilo de carne bovina, que faz churrasco, faz outras coisas. E o peixe é mais limitado, além de estragar mais rápido. Então, sim, e tem também quanto de proteína tem a cada 100 gramas, não é? Acho que a carne bovina tem mais proteína do que o peixe, ou ao contrário? Não. A vantagem aí é questão operacional mesmo, porque o peixe tem
até vantagem em relação à carne Tem vantagem em bovina. relação à carne Tem bovina? até vantagem. Digestibilidade melhor. Digestibilidade, Uhum. Aminoácidos nível de importantes. proteína melhor, né? Mas eu diria para você o seguinte, é hábito cultural. Esse é um negócio Tá. terrível, né? Que a gente está conversando da carne suína. É a mesma coisa. Você explica para a pessoa e às vezes a pessoa fala, será que é isso mesmo? Será que não é? Aí vai perguntar para o açougueiro. Açougueiro, eu acho que... Açougueiro nutrólogo. eu acho que... Se ele tiver carne suína sobrando, eu acho que é maravilhoso a carne suína. Se tiver em falta, ele não compra a carne suína. Não, que carne suína é tudo ruim, não compra isso não, entendeu? Então, você tem que... Mas eu que compro a minha carne lá em casa, né? Minha mulher é professora, tem menos tempo. Eu moro lá, trabalho lá, é mais fácil para mim. E eu vareio tudo. E tem peixe toda semana lá. E eu acompanho o preço do peixe. E não é um preço abusivo. Até a comida japonesa está tão popular hoje em dia que a gente já consegue comer ela com preço mais acessível, Sim, né? sim. Então eu devo comer 1, 2 vezes por semana, no mínimo, como peixe. Então eu acho que está se tornando um alimento cada vez mais importante e mais popular. Você tem você sente a mesma coisa? Ou você acha que ainda o peixe é muito... Eu acho que subiu, sim, nos últimos anos. Eu acho que o que pode travar um pouco realmente é o preço, né? Principalmente da tilápia. Se a gente for aqui na nossa região, aqui sudeste, né, há uma preferência muito grande pela tilápia. Se for no norte, eles já vão preferir os peixes redondos, pacu, tambaqui. Mas nós devemos né? estar com 23 Já tem. quilos habitante ano. O per capita do peixe Mais que é suíno. 23, 24, Mas é por mais aí. que suíno, então. Eu acho que não, viu? Não tá não. Não tá mais que tá, suíno, não. não. Suíno ainda é a terceira, né? E o Mas que o peixe já foi levou o muito consumo baixo. per capita do peixe foi os restaurantes japoneses, que Sim. é um hábito de 10, 15 anos, 10 anos talvez. É. Né? Sim, com certeza. Até um tempo atrás, você falasse, eu vou convidar uns amigos, vamos comer no restaurante japonês. Tinha poucos. Carne crua? Eu não, É. carne crua disso. E era não na dá pra liberdade, tinha que ir só no lugar, né? Hoje tem no interior, tá no praticidade, Brasil né? Hoje todo. você compra o filé, né? Então as máquinas hoje em dia na agroindústria, né, já fazem a filetagem. A dona de casa não quer. Antigamente vinha com a cabeça, Sim, né? sim, Pá, sim. e Você Tinha tinha que que limpar o limpar peixe. tinha que limpar o peixe, ver o cheiro, né? O odor. Então tem tudo isso, né? Um tempo atrás, agora você comentou sobre a vacinação dos peixes, né? E eu fiquei curioso, como é que funciona isso? Eu tenho certeza que a maioria das pessoas que nos assistem não tem nem ideia. Existem alguns vírus, né? Pega peixe por peixe e dá injeção? Existe alguns vírus, né, que acabam cometendo o peixe, né? E aí pode ser aplicado, se não me engano, próximo da nadadeira. Ah, mas Dá aplica... para fazer dessa forma, ou como você está pensando aí, que é direto na água, Não, né? Que é. vai colocando ali. Aí tem que ter um controle bem específico, né? Para não haver contaminação, tem toda essa Eu parte não aí. vacina pintinho por Mas pintinho. mas Eu fico imaginando o manejo mas- de pegar o peixe, né? mas é muito rápido. É? É muito rápido. Dá para fazer. E tá no tanque rede, você tira um poçar ali, já vem um monte de Não, tilápia. eu imaginei que a coisa E vem- fosse mais vem rápido. automatizada, entendeu? Que tivesse menos manuseio humano. E ainda tem bastante, né? Olha, tem equipamento para fazer isso. Tem, né? Eu não sei se aqui no Brasil alguém tem, mas que tem equipamento para fazer isso, tem. A indústria faz aquilo que alguém diz que é necessário e compra. Porque às vezes você fala, eu preciso, mas não vou comprar porque o preço é muito alto. E viabiliza. Mas se eu falar, eu preciso disso, mas eu tenho como comprar, né? É, Eu vi isso exatamente. eu fui na AgriShow, Ribeirão Preto. É uma feira que acho que todo mundo Maior que é da feira, área, né? todo mundo que é da área tem que ir, né? Porque é uma feira espetacular, né? Tá lá tudo que é de última geração, tá lá. Então, a gente vê que a indústria vai buscando, o agronegócio está indo bem? Tá. Tá rodando? Tá. Aí você vai vendo máquinas cada vez mais sofisticadas, máquinas cada vez mais modernas, com maior poder de produção, né? Porque tem gente querendo essas máquinas, né? Hoje você faz tudo por satélite, né? É uma coisa absurda isso, né? De bacana, de bonito, né? Mas hoje quem vai pilotar, hoje não é o tratorista, né? Hoje é um piloto que vai O lá, cara né? tem um tablet, Painel. um computador lá. O painel tem que entender de eletrônica, ele tem que saber linguagem. É outro cara. Você pegar 20 anos atrás, o sujeito que estava no campo tratorando, e hoje, você fala que é uma coisa e outra. É a mesma coisa que pegar um carrinho popular para um carro top. São duas coisas.
as duas vão para o mesmo lugar, só que uma vai de uma maneira bem melhor, mais rápida, mais segura. A própria criação de suínos, né? Nós temos produtores de suínos já que criam com sistemas de chip, né? Eles chipam o animal chega perto para comer, desce o prato dele com a comida. Você já comeu? Comeu 1,5 kg, 2, então quando ele voltar a segunda vez chega mais meio quilo, né? A Então, terceira gente não vem nada. Então isso foi um fator muito importante para criar as porcas de forma coletiva, né? Porque o suíno é um animal de hábito gregário. Então né, essas que estão em gestação, eu posso criar elas soltas, né? E ter o controle correto dela de qual a quantidade de alimento que cada um está consumindo, né? E sempre atento com o melhoramento, com o bem-estar animal. É sempre trabalhar com lotes homogêneos, não ficar trocando, né? Então eu tenho ali tantas porcas, eu vou lá, trago 3 de uma outra baia, vai dar confusão. Pode ser até aves, né? Estou criando aves já há um tempo. Se eu trouxer uma galinha de um outro setor e colocar ali, está arriscado ela morrer em pouco tempo. Porque as outras não vão, é a hierarquia, né? Então tem a dominância, tem um subdominante. Então a pessoa precisa entender de comportamento para criar os animais. Para deixar solto, né? O puleiro é um enriquecimento ambiental. Sim, mas se eu colocar quem manda lá. Se eu colocar o puleiro só no final, na época, quando a galinha estiver já no período correto de colocar os ovos, né? O que vai acontecer? Ela vai subir e vai cair do puleiro, porque ela nunca viu um puleiro. Né? Então a gente começa a colocar desde pintinha. E a tendência dela é subir no coxo, que ela já tem essa tendência de empoleirar, né? Então ela já vai subindo no coxo, né? Então ela já vai procurando já o seu... Como é que a gente vai aplicar boas práticas? A gente não conhece a espécie. É lógico. Eu mesmo cometia falha, por exemplo, com o bovino. Eu achava que o bovino olhava para frente. E a gente tocava, por exemplo, nas fábricas e tal, ele saía do curral, saía da porteira, tinha o brete dele, ele andava reto, todo mundo achava que ele andava reto. Depois dos estudos feitos, inclusive fora do Brasil e tal, se percebeu que ele tinha uma visão periférica. E ele andava muito melhor se você usasse a visão periférica dele. Então, você consegue hoje ter muito melhor boas práticas do que antes, porque a gente conhece a espécie melhor. Então, acho que isso que os médicos veterinários tinham que se dedicar profundamente, zootecnistas e tal, no sentido de descobrir como é que esses animais funcionam. Qual é a melhor maneira dele funcionar? Por quê? Porque a gente aplicando boas práticas, o bem-estar vai vir como consequência. Não existe bem-estar por si só. Né? Vocês trabalham com animais, com cães e tal. Se você não entender o animal, como é que você vai falar que ele está em bem-estar? Né? E se você aplicar boas práticas, você precisa conhecer, dominar bem esse convívio. E hoje né? falta ainda, né? Infelizmente, nas fazendas, nos sítios, falta chegar essa informação do bem-estar. Né? Tanta coisa que nós já sabemos de experimentos, né, da área de bem-estar animal, mas não está avançando as porteiras, né? Mas nem aqui na cidade que a gente tem tanta informação. É verdade. O cara acha que o cachorro no apartamento fechado, quase sem sair, está sendo bem criado, está com bem-estar. Verdade. É um equívoco em relação ao bem-estar. Então, a gente está sempre vendo o bem-estar de uma ótica humana, humanizando. E aí que está errado. A pessoa olha lá, mas coitado, ele está no piso frio. Mas e se aquele piso frio é bom para ele? Com certeza. É o piso frio que ele precisa. Porque o ser humano talvez faça frio ali. Ele procura o piso frio. Entendeu? Então, tá deitado na frente do ventilador, vai fazer mal, mas então, assim, qual a temperatura do dia? Como que tá a temperatura do piso aí, né? Eu acho que a harmonização entra até nesse... Entra, com certeza. E às vezes a pessoa acha que o bem-estar, ela acha que o bem-estar é aquilo que ela acha. Isso é um problema também, né? Eu atendi ontem um cliente. Caminha, enrola, parece um charuto. Você olha, cadê o cachorro? Ele está soterrado lá, ele nem se mexe. Eu atendi ontem um cliente que ela estava preocupadíssima, me ligou, muito preocupada, porque o cachorro dela, que é um filhotinho de Spitz alemão, estava deitado no chão frio. E que estava frio a temperatura, e que ela comprou uma caminha de R$400 para o cachorro, e que o cachorro não dorme na caminha. Então, como que eu poderia ajudá-la a ensinar o cachorro a dormir na caminha? Eu falei, olha... Vou te ajudar de outra forma. Vou te ajudar de outra forma. Vamos tentar respeitar. Se o cachorro tem a opção de ficar na caminha e tem a opção de ficar no piso frio, e ele prefere ficar no piso frio, vamos entender que isso talvez possa ser natural e normal, e tá tudo bem, né? Uhum. Mesmo assim, eu consegui convencê-la, mas demorou uns 15 minutos de conversa para eu mostrar para ela que isso tá tudo bem, que o bicho não vai pegar uma pneumonia e não vai morrer, né? Então, assim, é isso mesmo. Eu imagino o quão distante
gente está falando de cachorro, de gato, às vezes. Imagina né? lá, na Imagina roça. lá, exato. Imagina a roça. Então, o quão distante está para o pessoal que, principalmente que vive nas grandes cidades, entender esses conceitos de que o que é bom de fato para os animais, para cada espécie, é muito diferente do que aquilo que a gente acha que é bom para a gente. Porque a gente, na verdade, está jogando para os animais, está projetando informações e sentimentos que são nossos e que eles não precisariam passar por isso. É, né? você está falando da humanização. Na verdade, a humanização nada mais é que uma necessidade do ser humano de ter contato com seres vivos, porque é uma forma de você se sentir mais próximo da natureza, Sim. da dificuldade de uma cidade grande, uma vida dura que a gente tem que levar. Não, e perfeito. tal, né? Tem que ter Essa- contato, mas não tem que pensar que eles agem como a gente. Mas Eles nós, vivem como a gente. mas nós agimos de forma absolutamente egoísta com os animais. Sim. Porque o que a gente vê de um Submete modo eles, geral essa conversa, desculpe, mas não tem tutor, né? Os caras são donos, todo mundo é dono, faz o que quer com o cachorro, ninguém pergunta nada, você está bem, né? Você está gostando, olha para o cachorro, ele está lá, vai sair com o cachorro para passear. Eu vejo esse passeio com o cachorro. Às vezes eu vejo jovem, então, andando, coitado do cachorro, com uma língua. A língua vai esbarrando no asfalto e o cara vai andando e vai correndo e o cachorro ali, com aquela pelagem e tal, completamente tem gente fora. Não sai, a gente sai demais. Completamente fora do que deveria Aconteceu isso ser. aqui Mas no Brasil quando trouxeram o Angus, né? Que é um gado escocês, né? Uma pelagem totalmente diferenciada, escura, colocaram no sol de Mato Grosso. Derreteu, A né? fertilidade caiu lá para baixo, né? aí O touro estava lá, derreteu o boi, né? as vacas Nelore apresentavam Sim. cio, né? Aí pega mais carrapato também. Pega mais carrapato, a fertilidade ia lá para baixo, não adianta, né? Não funciona, né? É o Então Wagyu, precisa... né, que trouxeram O também. Wagyu também, Agora né? o que é um Wagyu animal estão fazendo um extremamente, cruzamento com alguma raça e tal, para poder adaptar aqui, porque o Wagyu, pura e simplesmente aqui, não Outro dá, né? É que o ambiente professor muito diferente. precisa conhecer, né? O que a gente está conversando aqui, a gente precisa conhecer a espécie, muito bem dela. Bom, antes de chegar no abate, uma última pergunta. A gente Eu falou tenho uma dos... penúltima. Ah, então tá bom. Então, a gente Já falou sempre dos... é penúltima. A gente falou dos ovos de galinhas livres e tal. E também tem uma outra questão que é relativamente nova, das carnes orgânicas e das carnes, sei lá, convencionais, não sei se pode chamar assim, né? Convencional. Convencional e orgânico, né? Então, se tem uma grande diferença, se o orgânico de fato é sempre melhor para o consumo ou não, o que muda na produção e o que muda para quem consome? Quer falar o quê? Fala. Pode iniciar essa daí, Essa daí eu vou deixar o professor Calil iniciar e eu vou complementando. Né? Passo a passo. Ó, isso aí é uma ideia que eu acho bastante interessante, porque toca num ponto fundamental da questão brasileira na criação de bovino. Principalmente a gente falando de bovino, né? Nós temos um plantel de bovinos que ultrapassa a nossa população humana. E isso é um erro estratégico do Brasil já há muito tempo, né? Nós deveríamos ter um planejamento, o Ministério da Agricultura tinha que ter um planejamento para enxugar esse rebanho e trazer ele a um número capaz de proporcionar a produção que nós temos de carne hoje, um número muito menor de indivíduos. Ou seja, temos 220 milhões de bovinos. Nós podíamos, com 110, produzir a mesma coisa que produzimos hoje. Porém, para isso, precisaríamos ter tecnologia aplicada nas propriedades de um modo geral. Propriedade atrasada, paga mais imposto. O grande problema é que tem muito político que, infelizmente... Mas os caras gostam de cobrar mais imposto. Hã? Eles gostam de cobrar mais imposto. É cobrar, né? Mas não de pagar, né? Então, Não de eles não se autotributam, né? Né? Nos altos escalões. Então, a gente fala de o boi verde, orgânico e tal, essa ideia veio principalmente porque nós somos o maior exportador de carne. E porque os nossos compradores exigem determinados procedimentos nas fazendas, controle, rastreabilidade e tal. Isso vem entrando de fora para dentro. Não por exigência do consumidor nacional, veio do consumidor exterior. Chinês. Não. Principalmente europeu. Principalmente europeu. Então, o chinês agora está
está tomando uma posição de grande destaque como importador, mas há uns anos atrás não era tão importante assim. Hoje é 30% da nossa do nosso movimento. Então, eu entendo que a questão aí básica é como é que você vai produzir boi orgânico? Aquele boi que você não pode usar medicamento, você pode usar em determinadas situações, desde que você tenha um tempo ideal para você, para o animal poder depurar essa substância e liquidar, não está no organismo. Mas, de um modo geral, não deve usar nenhuma substância, a não ser aquelas como homeopatia, como são alternativos, né? Medicações alternativas. Está muito mais cara essa carne. Claro. Sim. Claro. Mas os europeus podem pagar. A diferença que tem entre o real e um dólar ou euro é absolutamente mas tranquila. nutricionalmente falando... Eu acho que a minha esposa acha que eu sou europeu. Essa compra... Carne verde? Pelo amor de Deus. Antigamente no Brasil... Daqui a pouco você está comendo carne de soja. Antigamente carne verde, os açougues chamavam, né? Carne verde era aquela carne que não era refrigerada. Abatia e ia embora para o comércio. E ela ia esverdeando mesmo, né? Por ação enzimática e microbiana. Mas nutricionalmente falando, é uma carne parecida com a outra. Nutricionalmente não existe nenhum problema. Que nem O que a situação existe do ovo. A situação é que tinha falado do ovo. Mesma coisa. O que também tem o frango também, orgânico. Os próprios suínos. Então, a questão eu não gostaria de comer um produto que eu tenho suspeita que possa ter antibiótico, que pode ser defensivo agrícola, que pode ter algum medicamento que possa me atingir. Mas uma carne com CIF vai te atingir de alguma forma? Não. As carnes com inspeção, de um modo geral, elas têm controle não só higiênico-sanitário, como hoje também na parte dos perigos químicos. Porque antigamente a gente focava mais na questão higiênico-sanitária. Hoje é muito mais completo o controle. Controle abrangente. Então, hoje a gente pensa em perigos físicos, químicos e biológicos. Então, esses 3 perigos é que a gente tem que fazer controle Da inspeção. E a empresa tem que fazer. A inspeção, ela faz a validação daqueles controles, né? Mas quem faz efetivamente é a empresa. Só para não mudar o assunto ainda, eu sei que você tem mais uma, mas, professor, eu já ouvi histórias de veterinários que trabalhavam com inspeção e que sofreram, ameaças de, olha, ele queria condenar a carcaça e sofria ameaças ali, olha, a gente sabe onde você mora, a gente sabe de onde você vem, é melhor você aprovar e tal. E essa pessoa resolveu até sair abandonar esse emprego, não era em São Paulo, longe, em outro estado, não vou lembrar agora o local. Então, assim, não é 100%, né? Ou seja, não é 100% confiável. A gente está no Brasil, afinal de contas, né? Ou não? Não, veja, quando um estabelecimento tem inspeção, ele tem que ter um médico veterinário. Nós temos inspeção em 3 níveis, federal, estadual e municipal. Evidentemente, a inspeção municipal, ela está muito mais sujeita, o colega que trabalha num abatedouro municipal está muito mais sujeito à pressão local. Tá. O estadual, menos. E o federal, muito distante. Eu trabalhei muitos anos na inspeção federal, em várias indústrias, inclusive de abate, e você sente a pressão de um indivíduo que você está no abate. Aquela carcaça e as vísceras são separadas para o médico veterinário dar o destino. Aí você dá o destino. Condenação total da carcaça e víscera vai para uma autoclave, vai cozinhar aquilo durante 1h30 com pressão e tal. Vai sair aquilo um resíduo que serve para adubo. Ou pode servir para ração animal esterilizada, da matéria-prima. O sujeito que tinha um valor de carne, vamos dizer, R$10, vai virar centavos. Ele reage contra isso. Né? Aí quando você mostra para ele, olha, ele foi condenado porque apareceu isto, a carcaça estava com tuberculose, ou estava com cisticercose, ou tinha brucelose, ou tinha algum tipo de patologia, a primeira coisa que ele fala, ora,
Nós temos fazenda há muitos anos. A gente come essa carne e nunca passamos mal. Nós estamos aqui, estamos vivos. Então, existe um problema no Brasil muito sério, que é a questão da prevenção da doença. O brasileiro não tem a sensibilidade de que nem sempre, a hora que você come um alimento contaminado, você vai ficar doente amanhã, daqui a 24 horas. Algumas doenças vão demorar meses ou anos para acontecer. Por exemplo, acúmulo de substâncias químicas no organismo. Você consome, por exemplo, pescado, que vem da área onde tem garimpo, que tem mercúrio na água. Se você comer um pescado muito contaminado, extremamente contaminado, você pode ter uma reação imediata. Senão isso vai devagar. A inspeção de alimentos, ela coíbe isso, ela consegue... Ela vai buscar alternativas para monitorar. Vai monitorar isso. E é mais difícil detectar isso num sistema em cativeiro, né? Que é cultivado, que tem o controle do homem, mesmo na aquicultura, né? É feita a água ali tem que estar muito boa para o peixe. Ah, sim. Né? Senão ele não se desenvolve. Então a gente consegue ter esse controle. A água, por exemplo, a pesca de cativeiro, ela tem muito mais chance de controle do que a pesca extrativa. Que eu vou num determinado lugar, jogo a rede, mesmo no mar. E por que o pessoal fala mal? É outra pergunta. Por que o pessoal fala mal do salmão chileno? Mas... Que é o salmão chileno, ele é cultivado, né? Sim. Fala que vem com, sei lá o quê, algum mercúrio, sei lá, não sei. Nunca, no salmão chileno não tem alguma... Eles já tiveram um problema de vírus um tempo lá, porque estava muito densa a criação. Então o salmão chileno a gente pode consumir. Sim. Eu não vejo nenhum problema, não. É uma das maiores indústrias do Chile, é o salmão. Se eles não tiverem cuidado com aquilo, eles vão perder uma renda às fantástica. Vezes é o próprio competidor, né, do mercado mundiais. Eles exportam para o mundo todo, para os Estados Unidos, tudo. Quer dizer, não é porque eles exportam para os Estados Unidos que eles são maravilhosos, não é essa a ideia. Mas eles têm que ter um cuidado, porque eles não exportam só para um país, dois. É como nós com carne. As carnes que a gente exporta, vai para mais de 180 países. Quer dizer, seria muita ingenuidade achar que em 180 países, sendo que grande parte deles são exigentes, nós estamos conseguindo passar sem que ninguém pegue. Entendi. Então, às vezes é o próprio competidor, né? Que pode jogar o boato. Né? Claro. O que acontece, aconteceu com pangáceos. O pangaço estava entrando aqui concorrendo com a tilápia. A tilápia era vendida a 20, o pangaço era vendido a 10. Resultado, o pessoal que está produzindo aqui começa a reclamar. Olha, vocês precisam ir lá. E eu me lembro que a tilápia é mais gostosa. Eu acho. Tudo bem. É gosto individual, mas tudo bem. Mas veja, se você compra por metade do preço, sim. Claro. Se você gosta de peixe, você prepara o peixe de uma forma ou de outra. outra. Tempero. Vai que vai. Lógico que vai. Né? Então, o que a gente está falando é da parte mais sensível do corpo humano, que é o bolso. Sim. Quer dizer, a gente faz um monte de coisa, os médicos veterinários, zootecnistas estão lá trabalhando para melhorar as condições de produção e baixar custo de produção. Mas isso nem sempre o consumidor percebe, entende. Porque ele não está lá do outro lado. A maioria não tem a menor sensibilidade do como é que é uma criação ou uma plantação. Né? Quer dizer, eu acho que todo consumidor devia ter um dia que ele tinha que passar para ver como é que as coisas acontecem. Um pouco, né? Você vai lá, né? Você vai acompanhar, você vai acordar às 5 horas da manhã e vai lá ver a ordenha, como é que é da vaca e tal. Vai ver que é gostoso, todo dia. De domingo a domingo, 365 dias. Fazer a limpeza do curral depois. Mas uma pergunta que acho que todo mundo deve ser curioso com isso, né? Sobre os gases, os efeitos dos gases dos bovinos, no efeito de estufa, no aquecimento global. Se isso é pior que os jatinhos, ou quanto que isso é mentira, quanto que isso é verdade. Porque, sinceramente, eu ainda não cheguei a uma conclusão. E nós temos o maior rebanho do mundo aí, uns maiores, não sei se é o maior. Não, comercial maior. Se é esse um dos motivos que você acha que tem que diminuir o nosso rebanho também. Qual é o tamanho desse buraco aí? Esse buraco é real? É tudo isso mesmo? Ou é um problema para não se consumir? É uma política, uma narrativa para não se consumir tanta carne bovina? Eu vejo como uma característica biológica do animal, né? Dentro do rumen dele existem, a cada ml de líquido ruminal tem 10 elevado a 10 milhões de células bacterianas, né? Tem bactérias, fungos e protozoários lá que vão fazer toda a fermentação do alimento.
E algumas dessas bactérias são da família metanogênicas, né, que vão se desenvolver lá, vão crescer e vão liberar o metano, né, por isso metanogênicas. E esse metano ele vai sair pela boca do animal, nós chamamos de eructação, que são Pela boca? é pela boca. O pessoal fala... Também, também, né? Pelos dois lados. Mas pela boca é uma quantidade... É pela boca produtora. é uma quantidade significativa, né? É um processo de eructação que chama. Sim. Tanto é que nas Ele arrota e pesquisas peida. tem uma mangueirinha que fica aqui, ó. Como se fosse um microfone, aquele lapel, né? Aquele microfone que fica aqui no... Então ele vai... Né? Então as pessoas testam alimento, testam os tipos de sistema de produção. Então, realmente, mas não dá para se comparar com o que é liberado pelas usinas aí, pelas as grandes indústrias, né? Mas que é o muito quanto mais que- do é que muito mais, né? muito Ou mais, seja, eles estão ampliando esse problema, amplificando isso. Sempre existiu, né? É que agora que sempre o animal, ele sempre liberou e vai continuar E é liberando só o o gado metano. bovino? Que outro tipo de animal produz metano? Não, todos Os eles poligástricos, né, produzem, principalmente, mas principalmente os ruminantes, né, que vão produzir, né? Um caprino também produz, mas menos. O carneiro produz também, mas Também menos. são menores, né? E tem menos tem menos, unidades, né? Mas Agora- no mundo talvez não tenha menos, não, hein? Ah, no mundo sim. É. No mundo, Agora, sim. o interessante é que o sistema de produção que esse animal é criado pode fazer com que ele emita esse metano, mas esse carbono seja fixado pela planta. Então, se eu estou criando o animal num sistema em que tem pasto, que infelizmente tem regiões aí que a gente olha e parece que o animal está comendo terra, né? Sim. Não é a realidade, mas existe no Brasil ainda. Sim. Então, quando a gente tem um pasto cultivado, quando nós temos árvores, né? Um sistema de bosque, que é o silvopastoril, isso faz com que o metano seja liberado, mas boa parte fixado. já fixe pela planta. Então, novamente, né? Então, o bem-estar isso aí está é mais junto com a uma sustentabilidade narrativa, ambiental, né? Não, Está tudo deixa, junto deixa aí. eu colocar Claro, aqui opa. uma questão interessante. Aham. Ok, não vamos então ter bovinos, vamos diminuir os bovinos e tal. Ou não vamos abater mais bovino e tal. Vamos então ser naturalista, vamos deixar os bovinos criar à vontade. E aí, como é que faz? Aumenta? Ele não vai continuar fazendo a mesma coisa? Ah, Não pode abater. Tem que deixar eles na natureza. Eles vão continuar do mesmo jeito. aumentar. Aí eles vão falar assim, não, vamos ter que abater metade. Mas como é que nós vamos determinar qual a população ideal, né? Vai ser o mesmo caso dos elefantes na Tailândia, dos javalis que agora estão Os aqui. cachorros na rua. aqui. Os caras castram 10%, aí 5% e só aumenta. Né? Eu vejo isso com uma... não é que eu não acredito nisso, eu acredito nisso. Mas eu acho... Estufa. Sim, eu acredito no efeito estufa, mas existem outros fatores. Colocar numa variável só. A situação que acontece no clima é muito arriscado. Por quê? Porque o nosso planeta, ele gira, ele está viajando na nossa galáxia, ele tem uma série de fatores externos que mudam. Nós tivemos ciclos polares, ciclos de chuva, nós tivemos um monte de coisa que aconteceu no passado. Me parece que agora as pessoas esqueceram o que aconteceu já no passado, né? E agora nós estamos concentrando só, aí pega o bovino, né? Mas e a indústria do automóvel? Não, agora vai ser tudo elétrico. Quem falou que vai ser elétrico? Quantos anos vai demorar para ser elétrico? Depois eu descobri que o elétrico faz outro malefício. Claro, e vai fazer. Lógico. Vai fazer. Se for ver a Europa que não tem produção de energia como nós temos, para ele vai ser um grande problema. Sim. Eles estão só transferindo o problema de um lugar para outro. A Olimpíada de Paris fez a Olimpíada Verde, né? Na Vila Olímpica não pode ter ar-condicionado. Os americanos estão levando ar-condicionado. E até Vão passar calor nos Jogos Olímpicos. Então, assim, Para cair a produção aí o cara- de animais que estão acostumados, né? não, assim, Das é pessoas. bem complicado tudo isso, entendeu? Mas, assim, o vilão do momento, eu acho, em vez de ser os aviões, talvez sejam, também é uma... né? Usinas e, sei lá... Eu acho que é um Você conjunto, sabe uma né? coisa que Colocar a poucas conta nos pessoas, bovinos. Comentam a plantação de arroz, que são bactérias metanogênicas anaeróbicas que ficam ali fermentando e é uma quantidade bem significativa também da plantação do arroz. Produz Né? também Produz metano.
Não, se você Mas for- poucos se- comentam. se você, Poucos, né? Deve ter Quando a muita gente produção comenta, a depois, pessoa hein? fica Não, já na Ásia. o arroz não assustado. interessa comentar, porque se você É vai vegetal. atingir... E a carne não, a carne também. Mas a carne bovina, Atinge mais o a Europa, por exemplo, não tem interesse de incentivar a população a comer Não, carne mas a bovina. Holanda não estava querendo acabar com as fazendas lá, então eles também só fazendo boicotes, né? Então, tem alguns países aí da Oceania também que tá complicado. A Já Holanda, tem a uns- Holanda teve que, há uns 3 anos atrás, diminuir 10% a criação de suíno. 10%. Porque não tem o que fazer com os dejetos. Tem Como presidente. a Holanda é uma cidade toda de canais, né? E 30% do país está no mar. Então, eles estão num circuito todo ligado, capilarizado. Se você começar a jogar muita quantidade de detrito ali, mas ele trata. Uma parte você trata, outra parte não dá para tratar. Então, é complicado isso, né? Não é fácil equilibrar a natureza artificialmente, né? E a dieta, né, do animal, quanto mais ela for balanceada, menos metano ele libera. Porque ele está justamente liberando o metano, que é o que ele não está utilizando para ir para os produtos, leite, carne. Então, volta na nutrição novamente, né? Beneficiando ali na eficiência do animal. Só complementando, você tinha perguntado sobre a parte da... Até o professor Calil estava respondendo sobre a diferença da qualidade da carne, né? Do orgânico para o convencional. Tem um ponto também que eu acho que é importante colocar, que são os fatores zootécnicos, né? Que influenciam isso, como a idade do animal. Então, por exemplo, se eu pego um novilho, que é um animal mais jovem, ele vai ter uma carne com uma coloração diferente, não vai ser aquele vermelho cereja, né, do animal adulto. Pode ser que tenha alguma alteração, provavelmente terá nas características sensoriais, sabor, por Mas exemplo, não de tá? nutricionais. Não, nutricionais influenciam também, mas a idade também é um conjunto, né? Se a É um carne conjunto de vitela, de por exemplo, vitela, ela ainda é uma carne que não está bem desenvolvida do ponto de vista fisiológico. É a mesma coisa o frango e o galo, né? Você pega o frango, vai ser uma característica, né, de carne diferente. O galo, você vai ter que ter aquela canja, né, que o pessoal lá do interior gosta, deixa na panela ali de E pressão. dura, né? Dura, né? Se for um galo bom Então, mesmo, vai ser dura a carne. a própria galinha, quando ela vai para o abate, já é uma carne que vai ser mais... Não vão pagar o mesmo preço, né, do quilo do frango. Então, isso está muito relacionado com Como a a idade, fêmea né, do boi animal. também, a vaca quando vai pro abate Vai e mais ela velha. já está velha, Exatamente, ela é uma carne mais outra- barata. é Né? uma E muitas outra- vezes ela vai para embutidos porque no açougue não vai rodar, não vai vender. Exatamente. O consumidor não é bobo, ele Vamos sabe lá, escolher. Bom, vamos pro tema que talvez seja o mais esperado e o mais polêmico, que é o tal do abate humanitário, abate humanizado, Abate técnico. abate técnico. Abate Qual- técnico, sim. Abate técnico, sim. Vamos lá. Humanitário, não. Humanitário, humanitário, chamam de tudo. Técnico, vamos lá. Então, o que é cada um desses? Então, qual que é o jeito certo? É o técnico, então, que a gente deve usar. Tá. Essa pessoa tem muito mais Mas, respaldo pessoal, aí. mas o Na leigo parte tá- de abate, o técnico, o leigo né? Eu tá lá. acredito Sim, em sim, mas o abate leigo tá em técnico casa. também. Ele fala assim, porra, não tem como ser um abate técnico, não tem como ser um abate humanizado. O que é isso? Imagina, o bicho vai morrer no final das tem contas, coitado do bicho. Esse é o pensamento. E se você pegar Geral. as pessoas mais antigas, né, que elas podem acabar passando para os mais jovens, né, a forma que era no passado, né? Isso. Fala assim, Antigamente as pessoas Teve matavam essa a galinha em transição, casa. né, cara? Pô, e até a hoje. Não era abate, nem a falava marretada abate. no boi, Não, né? fala A marretada. A marretada, Isso né? era triste. É isso Esse aí. era Era triste, marretada, né? era torcendo o pescoço da galinha. Torcendo o pescoço da galinha, Pô, agora no isso, né? sítio cara? é coisa comum. Sim. Vai lá no galinheiro, já pega, já traz, É. já fora de combate, já depenar, acabou. É rapidinho. Né? Vai fazer aquele negócio todo e tal. Tá, mas enfim, no final das contas, como é hoje Como é o em dia? abate? Como é o abate? Ou como E a deveria ser? palavra certa é abate mesmo? O abate industrial. É, abate Esse abate industrial. industrial. Tá? Porque o Abate abate industrial. porque se abate animais e para consumo no Brasil todo com a maior tranquilidade. Milhões por né? dia, né? Vocês vão fazendo. Agora, o abate industrial é outra conversa. Por quê? Porque você precisa ter, já está dizendo industrial, alguém está investindo para fazer esse abate, para conseguir vender essas carnes e tirar algum lucro. Se isso não for muito bem feito, planejado, com tecnologia, não vai dar lucro. Vai dar um baita prejuízo. Por isso que frigoríficos pequenos não conseguem ter grande rentabilidade. Você precisa ter uma produção em escala para justificar a tecnologia que necessita para fazer um bom abate.
Sim. Você precisa de equipamento, você precisa de material em aço inox, você precisa de estabelecimentos com fluxo de trabalho, com espaço necessário. A mão de obra precisa estar muito bem preparada, uniformizada, treinada. Tem que ter pias nos lugares estratégicos, tem que lavar a bota. Então, você tem uma série de cuidados que muitas vezes tem hospitais aí pelo Brasil que não tem. Alguns abatedouros, esses que exportam, mesmo que vendem produtos para o mercado interno no Brasil, se você for visitar, você fica impressionado no nível de higiene que tem lá. O abatedouro é separado, então, o produtor está separado do abatedouro. Sim, De todas as espécies aí. sim. Uma granja não abate a galinha. Não, ele vai abater, mas não dentro do estabelecimento, Ele da tem um outro propriedade. estabelecimento. Vai ter um local separado, você não pode estar muito próximo da área de Imagina o produção leigo. O primária. leigo não imagina. Acho que tá tudo no mesmo Se local, a gente tem né? dúvida, imagina o leigo. A gente acha que de mamanda do canto tá tudo junto lá, entendeu? Não, mesmo porque um abatedouro que você tem que ter um ritmo de abate diário, né? Uma criação só não dá conta. Entendi. Né? Você precisa ter outros produtores. Por isso que surgiu aquilo que o professor falou da integração. Isso, eu estava pensando nela agora, na integração. Geralmente Eu percebi o que você estava integrador... pensando nisso, eu já falei. E as cooperativas, Geralmente o integrador é um frigorífico, né? e as cooperativas também Justamente fazem por- parte as disso. cooperativas, Quem elas podem começou montar... realmente a integração não surgiu do setor primário da produção, surgiu no setor secundário, que é onde estão as indústrias, que precisava da matéria-prima, ia buscar para comprar e não tem. Sim. A primeira coisa que eles queriam é padrão, tamanho de carcaça, peso, tal, não tem. Então, o organizar. único jeito é a gente conversar com esses produtores e falar, olha, nós temos todo o sistema aqui de produção, se vocês aderirem, nós vamos comprar de vocês. Vocês estão garantidos na compra. Tá? O que vocês vão entrar? Com a propriedade e com a mão de Então tem obra. o produtor, resto tem com o a gente. abatedouro, tem o outro que vai preparar para comercialização, né? Exatamente. É. A distribuição, sim. Mas, vamos dizer, os abatedouros hoje, cada dia estão mais completos, né? Eles preparam tudo. O animal entra vivo, por exemplo, se for bovino, entra nos currais, são vistoriados, analisados por um médico veterinário, que a gente chama de antemortem, né? Verificar se não existe nenhum animal doente, sofrendo e tal. Ele pode ser separado. Se ele tiver ok, ele vai fazer um descanso regulamentar, está tudo dentro da legislação, e a partir daí ele vai para a área de abate. No abate, só para vocês terem uma ideia, o abate tecnológico ele demora de bovino em torno de 40 minutos para você abater um animal. Então você fala, 40 minutos? Porque tem Eu cada achei que tinha que ser uma etapa, coisa rápida. no mínimo 40 minutos, 40, 45 Mas ele não minutos. está sofrendo 40 minutos. Não, Bem claro. não. Não, passa por Ele é várias etapas, né? insensibilizado, Ah, ele é insensibilizado, quer dizer, ele dorme, só não pode morrer, ele tem que dormir, e aí ele é sangrado. Terminou a sangria, Como é que aí ele dorme? começa. Explica pra gente. Hoje nós usamos um sistema para bovino, que é uma pistola, que a gente chama de dardo cativo. Ele tem um êmbolo de aço, e o operador desce, o animal está num box, meio apertadinho, ele desce com aquela pistola, vai num local ideal aqui estudado para que o animal receba a pancada, pá, caiu. Não sente mais nada a partir daí. Ele vai dormir durante um período, ele não está morto. Ele pode acordar depois. Ah, Então, aí sim é rápido. Ele caiu no box, o box abre, ele escorrega aqui, e aí é feita uma operação para fazer o sangramento dele, que pode ser numa mesa ou pode ser pendurado. Ele vai ter no mínimo 3 minutos do período de sangria. Aí ninguém mexe, porque o coração está bombeando, né? E quanto mais sangue tirar da carne, melhor, porque ela tem mais durabilidade, tem um odor agradável. Uma carne sanguinolenta não tem odor agradável. E o aspecto é ruim, né? Então, a partir terminou a sangria, os 3 minutos de sangria, não pode mexer, terminou, começa como se fosse uma linha de desmontagem da carcaça. Separa a cabeça e tal, aí começa então ele a vai tirar a morrer pele. mesmo na sangria. Na sangria. Porque na hora da insensibilização ele não pode morrer. Porque se ele morre para o coração. Para o coração não tem sangria. É o que acontece, por exemplo, no interior, se um boi morreu no pasto. Uhum.
Aí o cara vai lá e sangra. Não sai nada quase. E se ele for consumir essa carne, é uma carne perigosíssima. Uhum. Ela é Cozinhar muito bem, sanguinolenta, né? pô, Cozinhar é muito bem. perigosa. O pessoal fala que aquele líquido que a gente vê na carne não é sangue, né? Quando a gente vai cozinhar no churrasco. É um líquido sanguinolento, por quê? Porque ele ainda tem pigmentos do músculo de Mas tem um outro nome. mioglobina e tal. Tem um outro nome que eu esqueci agora, que não era sangue. Uhum. E eu falei, pô, eu jurava que isso aqui era sangue. É como se fosse um exudato celular, né? Na É. verdade, isso, né? Perda de líquido, né? É. E quanto mais perde líquido, é porque você não está dando o cuidado necessário para a carne, né? Sim. Se a Tá carne está selando. bem refrigerada, toda a carne refrigerada perde pouco líquido. Toda a carne mal refrigerada perde mais líquido. Você está perdendo dinheiro, está perdendo qualidade da carne, né? Então, a partir daí é feita a desmontagem da carcaça, transformando depois em cortes e tudo mais. Então, é uma atividade industrial importante no mundo todo e ela tem que ser feita com muito planejamento e com muita tecnologia. Porque senão você não consegue ter uma boa higiene. Você imagina, o cara abate 1.000 cabeças, são 2.000 carcaças. Se ele não tiver todo um sistema bem controlado de higiene, essas carnes todas contaminadas, o que isso pode resultar no mercado? Além do que, ela não dura muito, né? E aí depois que corta, né? Que Divide. Chegou no final. Dividiu em 2 meias carcaças, Sim. vai para a câmara fria. Então, aí qual a temperatura que fica isso aí? Não é congelado isso? Ela não, a gente baixa a carcaça, a temperatura está em 35, 34 mais ou menos, no final na balança ali, e ela vai para a câmara fria. Em 18 horas, mais ou menos, 18 até 24 horas, ela vai baixar para 7 graus, que é a temperatura ideal de liberação dessa carcaça para a desossa ou para os açougues. Isso aí funciona parecido com outras espécies, hein? Tudo muito parecido. Tudo muito Muito parecido. parecido. Só muda o tempo, né? Certo. Suína, menos tempo. A ave, então, é uma coisa maluca, né? Nós temos um abatedouro de ave no Brasil, 200.000 aves por dia. Às vezes são 2 linhas de abate ao mesmo tempo. Então, é frango para tudo que é lado. Para se abastecer de frango, a exportação mais o mercado interno, precisa produzir muito. Muito. Só lembrei aqui do peixes, né? Você falou toda espécie. Peixe, aqui no Brasil, a gente utiliza mais a hipotermia, né? A baixa temperatura, gelo, principalmente, né? Mas já temos abatedouros já também, tem, né? não, abatedouro tudo Antigamente não funciona, tinha né? abatedouro. Agora tem Não, Porque tem tudo muito tipo de abatedouro. peixe, né? Para fazer a insensibilização, aí depois vem toda a etapa, né? Então, você deixar um peixe aqui na frente, você pegar uma tilápia e soltar ela, deixar ela vai ficar agonizando aqui na frente, não vai ser bom para ela, né? Então, às vezes, é importante, porque as pessoas não veem tem muitos que não vê o peixe como né, realmente bicho. uma espécie, né, não é um animal, né? animal. Porque não é e tal. pet, né? O pessoal não Ah, tá tem vendo gente, isso. Mas tem gente ocorre. que tem. Por exemplo, o búfalo não é insensibilizado com essa pistola. É com uma faca aqui, corta a medula e ele já para. Por quê? Porque ele tem um crânio com uma espessura fantástica. Então, essa pistola, que é calibrada para bovinos, não funciona em bubalino. E teria que ter muita pressão para conseguir derrubá-lo. Então, é muito mais fácil fazer a insensibilização com o corte, com essa faca especial, que introduz, é uma faca pontiaguda, introduz bem aqui na articulação, entre a cabeça e o corpo, e pá, dá o corte da medula e já cai na hora. E para quem está assistindo, é bom deixar claro também que com a legislação adequada, né, com as resoluções, normas técnicas, né, então já existe tudo isso. Tudo passou por uma pesquisa antes, né, professor? Para depois ir para a legislação e exigir isso, né, da indústria. Isso não é de aceito no qualquer mundo forma, todo, né? aceito no mundo todo. Nós né? exportamos e eles vêm aqui ver se a gente está fazendo isso que nós estamos falando aqui, que nós estamos comentando aí. A parte de bem-estar também entrou, cada vez mais vem entrando, porque o abate já começa desde o momento que o animal nasceu, né? Então já é importante ele ter um bem-estar adequado, passar por todas as etapas, ser embarcado, o transporte, o tempo de duração do transporte, né? A disponibilidade de água, jejum. Então tudo isso é feito para chegar no momento. Tem a rastreabilidade hoje. Hoje o pessoal, antigamente nunca fazia isso. Hoje, por exemplo, o europeu vem aqui visitar as fazendas. Eles querem ver se a fazenda tem rastreabilidade mesmo. Mas a gente tem total controle
dos animais que são abatidos. Nós sabemos de que fazenda que é, qual é o nome do proprietário, que cidade, sabemos tudo. Mas isso não é agora. Isso há mais de 50 anos nós fazemos. Pena que a população não conhece esse trabalho. Mas um tema ainda dentro disso, que é mais polêmico, falam o abate do suíno, porque ele chora, ele grita, ele sabe que vai ser abatido, né? Então, isso gera bastante comoção, né? O que de fato acontece com os suínos? É diferente alguma coisa disso que vocês comentaram? Eu voltaria lá atrás também no passado, né? A forma que era antes, né? Porque o Aham. suíno é um animal muito... Você chegou próximo dele É ali, muito ele já está sensível, muito né? sensível, né? Uhum. Então, agora a parte técnica mesmo... O que acontece com o suíno é o seguinte. Hoje você tem abatedouros que os animais vão caminhando tranquilamente. Sai do caminhão. Antes era o seguinte. Como é que eu coloco o suíno dentro do caminhão? Né? Ele não vai. Ele não conhece rampa. Então, quando você punha uma rampa para ele subir, eu parava e olhava e tal, e voltava. Né? E o cara vai. Aí dá um tapa na bunda dele, dá outro tapa e vai. Então ficava uma luta. Aí eles começam a berra para tudo que é lado. Né? Se você mexer no suíno, ele começa a berrar. Né? Então, hoje como é que faz? Hoje você tem caminhão que transporta suíno vivo até de 3 plataformas, de 3 andares. Uma plataforma hidráulica que vai, sobe, no último andar. Abre a porteira lá, eles saem, entram na plataforma, a plataforma desce no mesmo nível aqui, descarrega, ele vai para a pocilga. São as pocilgas onde vai ser feito antemortem, vistoriados os animais, eles vão tranquilo. Né? Mas ainda nós temos muitos abatedouros no Brasil que não conseguem ter essa tecnologia. Por quê? Porque é preciso fazer investimento. Sempre é caro, né? São plantas mais antigas que precisam passar por adaptação. Essas adaptações demoram um pouco. No bovino também. Teve muitas adaptações e ainda tem frigorífico fazendo adaptações. Isso vai acontecer do mesmo jeito que o carro está tentando se adaptar a uma máquina que tem que ser, vamos dizer, friendly, né? Ela passando por muitas mudanças, né? Muitos consumidores não querem comprar carro elétrico. E por acaso o consumidor que não comprou carro elétrico, ele está contra a humanidade? Não, ele está contra a ideia de que isso vai resolver o problema e que ele vai ter que pagar muito mais caro e ele não tem grana para fazer isso. Então, muitas vezes, isso acontece com o industrial, que às vezes está pressionado por tudo que é, por salário, por imposto, por um monte de coisa, e ele não tem dinheiro disponível para fazer aquilo. Se ele vai pegar no banco, o juro é altíssimo. Ele não tem a rentabilidade suficiente para fazer esse investimento. Então, estou falando isso não só para defender o empresário industrial, mas porque eu conheço muita gente que não consegue fazer investimento. Gostaria de fazer, mas não consegue. E às vezes são criticados. São isso, são assassinos, são isso, são isso. Não, eles não são nada. Eles são empresários que estão dando emprego, pagando imposto e tentando viver, sobreviver, produzindo alimento. Que no passado, essa situação dele era perfeitamente válida. Agora, ele tem que mudar. Perfeito, ele vai ter que mudar. Pode demorar um pouco, mas ele vai ter que mudar. Sim. Isso é claro que vai ter. Sim. Uma última pergunta, por incrível que pareça, já passaram 2 horas, hein? Passa rápido, passa né? rápido, passa rápido. O professor fala demais. Sim. Recentemente teve uma grande polêmica, até entre os profissionais mesmo veterinários, sobre a questão do embarcar os animais para poderem ser abatidos em outro continente, outro país, enfim. Então, se podia ou não, se é de acordo com os conceitos de bem-estar animal ou não, se isso tem algum problema para os animais, enfim. O que vocês pensam sobre isso? Acho que cada um pode dar uma opinião, para a gente fechar, então, né? Claro. Inicia aí, que essa também eu vou falar para você, cara. Você só pega umas... Não, Ué, tá mas certo, você achou que você fosse vir aqui Não. que eu ia perguntar qual que é o alimento? Só molezinha, né? É que abate, a gente está aqui com... É que aqui é Não, animal, não, negócio, mas né? animal, o negócio é animal. Vamos lá. Animais. São vários, né? Várias espécies. Tá? Me conta o que... Eu queria ouvir o professor Érico. O que você pensa?
Então, quanto a isso, Aí realmente ponto de saiu, vista mesmo. realmente saiu uma polêmica, mas eu acredito que, pelo que eu acompanhei essa parte, nós temos médicos veterinários acompanhando essas viagens, né? Tem a quantidade de animais corretos, né? Então tem aquilo que a gente falou, a própria supervisão que ocorre no dia a dia, né? Está ocorrendo também nesses navios, né? Que embarcam esses animais. E por Então, que os ativistas pegam esse tipo de coisa como bandeira? Mas é que é bacana, é bonito. Isso na rede social, você arranja um monte de seguidores. E você tendo milhões de seguidores, você ganha um dinheiro enorme. Ô, Dan, se você tem um monte de seguidores, Se viajar de navio é uma viagem tranquila, né? Agora, da mesma forma que é feito com os animais, né, professora, verificar a questão de saúde desses animais, Sim. sanitárias, né? Tudo Eles isso é vão ter um importante. animal alojamento que tiver adequado lá, não fraco, vão? Vão. Eles vão estar em tem uma alojamentos chance de acontecer similares alguma ao que eles coisa ruim estavam com ele aqui. durante o caminho, Sim. né? Olha, Então toda essa vigilância é feita. Isso aí Porque parece que vai um em cima do outro. Não, mas calma, é que assim... vai de fato. Um andar, outro andar, vai mesmo. É que nem o suíno é transportado em 3 andares, só que cada um no andar. Quer dizer, tem ventilação, tem alimentação, tem água, tem tudo. Porque se eles morrerem na viagem, Sim. qual é o grande negócio que os caras se eles fizeram? emagrecerem, se eles morrerem, Justamente, emagrecer. É um negócio É um outro primário, problema. primitivo. não vai emagrecer, né? Lesões, né? Se Eles ele vão não morrer. emagrece, que ele está em boas condições, que ele consegue se alimentar lá, Aham. ele está tendo, entre aspas, Sim, bem-estar sim. nessa viagem. Senão ele pararia de comer, perderia peso. Tá, não, mas acho que a grande questão eu não sei mesmo como é, por isso que eu estou Vamos. perguntando para vocês. Então, se durante a viagem, se os animais, eles se alimentam, não se alimentam, o que acontece com os dejetos durante a viagem? Porque imagino que continuem acontecendo. São todos Eu acho que são essas questões, Uhum. porque acho que o estresse, de fato, para o bicho ali, para ele nem percebe, imagino. E quantos dias duraria essa viagem? Também não faço a mínima ideia, né? Então, acho que são essas questões que o pessoal levanta. Pô, tadinho, o bicho tá ali, ele não fica sem comer, ou come, ou o que faz com os dejetos, e ele fica estressado de estar ali. Acho que são essas as questões, né? E por quê? E principalmente por quê? Qual que é a diferença, então, de abater o animal aqui e mandar talvez congelado e de se abater no local do consumo? O cliente sempre tem razão, não tem? Não sei. Se o quer que cliente abata quer lá, né? comprar o animal, ele paga o frete, ele paga tudo, porque ele acha que o animal tem que ficar um tempo lá primeiro para ser abatido, o que eu tenho a ver com isso? Ok, mas desde... Mas seria muito melhor o frete de navio, seria uma maravilha e tudo já embaladinho e tal. Uhum. Mas eles querem lá, tem a questão religiosa, eles querem abater lá no ritual halal deles e tudo mais. Isso é um problema deles, eu não tenho nada que ver com isso. Sem dúvida, O que mas ao nós mesmo temos tempo a que gente tem fazer que o animal cuidar... chegar em ótimas condições. Exato, né? chegar em boas condições Ótimas condições. Exato, não ter nenhum problema Para de não perder o bem-estar, né? freguês. Não, isso é fundamental, né? Sim, então, Porque mas senão e não como faria que é essa sentido. questão da alimentação, dos dejetos, o que acontece nessa viagem? Os navios são preparados para levar os animais na viagem que demora acho que 3 semanas, eu não lembro agora ao certo, é uma viagem longa. Então os animais têm que ter todo o suporte para chegar lá em ótimas condições. Porque se não chegar, vem de uma vez só. Não vem demais. Elas não são trouxa. Uhum. Então, o que está acontecendo aqui é muita conversa de um pessoal que não tem o que fazer. Porque nós vamos perder para outros países que vão continuar vendendo e nós vamos perder esse mercado. E nós temos um rebanho do tamanho do nosso rebanho. Né? Para nós vendermos gado em pé, ótimo, maravilhoso. Mas não seria melhor vender ele já pronto? Ótimo seria. Mas eles não querem. Certo. Eles não querem. A mesma coisa do aço do Brasil, um monte de coisa. Nós devíamos vender tudo manufaturado. Só que nós não vendemos, nós vendemos matéria-prima. A culpa é de quem? Do dono do frigorífico? Do criador de boi? Não estou entendendo. Eu não sei, parece, né, pensando, trazendo um pouco para a nossa área, que é mais ou menos a discussão que nós temos entre o adestrador, que acredita que pode usar algum tipo de aversivo, de colocar bronca, colocar limites, e o adestrador que acha que não. Então aí começa a virar uma briga profissional, né? Porque muitos veterinários que, teoricamente, estudaram um pouco, ou se não são da área, não deveriam, talvez, dar tanta opinião, mas virou uma briga entre os profissionais mesmo, né? Tem uma grande parte que fala, não, tudo bem, isso é normal, vai ser feito de uma forma cuidadosa, para o animal chegar bem, porque senão não vai ser vendido, e tem que falar, não, mas isso é maus tratos. Até porque né? quando tem algum problema, né, de odor, a gente teve um problema, não sei se foi em algum país da África, que eu acho que o navio ficou um pouco até resolver esse problema, estava com um odor bem forte, né?
fica sabendo, né? Então, se fosse assim, a gente estaria tendo problema toda hora com esses navios, né? Claro. E eu diria o seguinte: se tem alguma deficiência, vamos corrigir. Uhum. Vamos corrigir. Não existe esse Não negócio de vamos proibir. impedir. Isso, Sim. Não, aí os realmente, deputados, não, vamos proibir. Uhum. É que nem o negócio da segunda sem carne. É uma brincadeira. Eles brincam com a alimentação, brincam com o trabalho que é feito no campo, brincam com a vocação do Brasil de ser o grande celeiro do mundo, porque é isso que pode nos dar destaque. Porque hoje nós somos o celeiro do mundo, mas nosso dinheiro vale o quê? Você pega $1 dá 5,5, você pega €1 dá 6. Então, peraí. Alguma coisa está errada. Nós temos que começar a pensar como um país que quer realmente evoluir. Ora, se tem algum erro no navio, vamos ver qual é o erro. E vamos Vamos corrigir. corrigir, vamos obrigar o cara a corrigir. Ele vai corrigir. Se transporta a cavalo, agora, por exemplo, para Paris, o pessoal de equitação, acho que os cavalos já estão até lá, já para adaptação de clima e tal. Os cavalos saem, vai o médico veterinário no avião junto. Vai junto, né? né? Tem Então, toda uma... não tem. A protocolo, né? cadeia produtiva gera recurso para pagar o profissional, para ele ir junto, para ele acompanhar. Não tem problema nenhum. A gente pensa assim, né? São assuntos que geram muita comoção, inclusive, às vezes, até nos profissionais que não estão muito familiarizados com esse tema, Sim, claro. e começam a falar e dar opiniões, e a gente não ouve de verdade os especialistas. Esse é o ponto. A gente enfrenta isso a mesma coisa. Muitos colegas que falam disso, muitos são da área da clínica de pequenos. Porque os que É o conhecem a área de achismo, grandes né? animais, É. se eles forem lá, eles podem fazer alguma crítica. Puxa, podia ser melhor, ó, a contenção aqui não está muito bem feita. Ótimo, vamos fazer a correção. No final das contas, são... Agora, proteger por proteger, É. não, vamos proteger porque isso dá resultado na rede social, aumenta o Isso. número, e ele está faturando, mas eles não contam isso. Mas isso que eu falo, é blogueiro, né? No final das contas, Até vira se- blogueiro. Eles não contam que eles estão faturando em cima de algo que eles estão prejudicando o país. Sim, sim. Se a gente imaginar a quantidade de navios que saem, né? Cada ano que passa o Brasil bate mais recordes, né? De Tem um porto animais aí vivos que tem são... um porto que não pode sair. Está proibido lá porque a Justiça do Estado proibiu que não pode ter embarque, qual é o problema? tem que saber qual que é o problema, Qual né? que Não é o ir proibindo, problema? né? O problema são narrativas. É. Tá, Não, e ficaria muito evidente também, eu acho, né? Se fossem esses problemas recorrentes. O Ministério da Agricultura está lá. A fiscalização, Libera. como que ela não vai fazer nada se está todo mundo falando que tem algo errado ali? E por que Né? que acontece O nesses Ministério da casos? Agricultura O está lá Ministério para da liberar. Agricultura, justamente. E por que nesses casos é difícil para mim entender isso, né? Os técnicos que estão ali, que são capacitados para avaliar e falar se pode ou se não pode, eles não são ouvidos. São os técnicos que precisam se impor, Eu acredito, uma divulgação e de não quem se tá, impõe. Isso, de quem está ali junto no dia a dia, né? Precisaria divulgar, sem dúvida. Da mesma forma que a gente está fazendo aqui agora, né? Sim. Tentando mostrar que os animais são criados de forma técnica, né? Não é uma coisa ao acaso, vamos criar de qualquer forma, tudo junto, não. Cada uma na sua fase, cada espécie no seu local, conhecendo o comportamento e o bem-estar desses animais. Mas, ó, não foge. Se você tiver um blog, o que dá Pode. mais impacto? Você falar que se eu tomar o suco de não sei o quê, eu vou polêmica, né? ficar, vai fazer bem para a minha virilidade? Ou eu falar que comer suco de cenoura faz bem para a vista? Bom, maravilha. Tem algum tema que vocês ainda querem abordar? Já passou aqui nos nossos horários, nossos limites, mas tem alguma coisa importante? Hoje é especial. Hoje merece, hein? Hoje é especial. Tem alguma coisa que vocês gostariam de falar? Eu acho que tem um ponto que eu ia complementar, mas acabou não dando Agora tempo. vai. A gente estava falando esses dias, que era sobre o biodigestor na suinocultura, né? Uhum. Então, nós temos cidades em Santa Catarina que a energia vem de biodigestores. Né? Até a Unesp, se não me engano, é de Jaboticabal. É utilizado uma boa parte da energia lá de biodigestor. Então, o que é o biodigestor? Né? Uma câmara que vai fermentar o material orgânico, tudo que chega ali dos dejetos dos suínos. Pode ser feito com dejetos de bovinos também e outras espécies, né? E vai ocorrer uma fermentação para poder gerar energia, né? Uma queima do gás metano. E o produtor, ele recebe por isso. Então, que é aquela economia verde, né?
Então, existe uma outra central que fica em outro local, que ela recebe os dados da quantidade de metano que está sendo emitida ao dia. Então, o produtor está ali sem fazer nada, não. Ele, né, ele tem a manutenção. Limonada, Ele, né? justamente, ele tá agregando, né? Sim. Então, só para falar um pouquinho como que a tecnologia, né, ela tá viva no Então as campo coisas hoje, podem virar de forma eficaz. de uma hora para outra, né? Sim. Daqui a pouco a gente vai falar, o Brasil é o líder de energia, de biodigestores do mundo, e é uma saída para a energia do mundo. Vai saber. O que era o problema lá na camada do ozônio pode virar uma solução ali. Com Né? certeza. Justamente. O Brasil tem um potencial fantástico, é. né? O que atrapalha são os brasileiros. Mas o Brasil tem... Mas isso aí é desde 1500 só. Faz pouco tempo. Muito bom. Maravilha. Vocês têm alguma consideração final? Vocês querem deixar algum recado? Se eu puder deixar um recado que seja útil, alimentação humana, ela precisa voltar às suas origens. Ela precisa voltar ao equilíbrio. Nós precisamos de proteína animal, precisamos de proteína vegetal em equilíbrio. Nós desenvolvemos nosso sistema digestório, a nossa fisiologia toda foi desenvolvida durante muitos séculos para que funcione o organismo assim. A gente não devia brincar com a alimentação. A gente não sabe o que pode acontecer no futuro com nossos descendentes, porque hoje em dia, com a nossa alimentação equilibrada, a gente precisa, às vezes, suplementar uma coisa e outra, né? Depende de sua faixa etária, depende de uma série de fatores, né? Então, eu acho que a gente não devia brincar com a alimentação. A gente devia melhorar cada dia mais a alimentação equilibrada, seja uma quantidade vegetal, uma quantidade de produto de origem animal, porque isso realmente o corpo precisa. A gente precisa estar atento nisso. Se eu puder resumir aqui um pouco, eu deixaria aqui uma consideração com relação aos produtores rurais, né? Que esses produtores, como o professor comentou, eles que estão no dia a dia levando o alimento para a população e mantendo empregos, né? Ganhando seu dinheiro também, que é importante para a cadeia produtiva, e muitas vezes, como a gente comentou aqui, eles são bastante criticados. Então, eu deixava aqui eu espero que essa conversa nossa possa acender algumas luzes para quem está nos ouvindo, para saber que o produtor ele cria sim um animal bem, não tem falta de bem-estar animal, pelo contrário, não é cruel, né? Não é cruel, não existe crueldade, né? Vocês viram que todas as etapas aqui foi elencado, né? Desde o nascimento até o abate. Eu não posso generalizar, da mesma forma que eu posso ter uma indústria que não está trabalhando, uma indústria automotiva que está tratando mal seus funcionários, não está tendo nenhum bem-estar para os seus funcionários lá dentro, um exemplo, né? Uhum. Então, a gente precisa sempre ter isso em mente, né? Que o foco do produtor sempre vai ser preservar, né? Fazer com que o seu animal esteja bem, justamente para ele colher os frutos, né? Que é o ganha-pão dele. Bom. Muito bom. Dan, deixa sua mensagem aí, episódio 100, cara. Não, fala que é com você. Episódio bem bacana, espetacular, acho que é um tema muito importante, a alimentação humana, né? Bem-estar animal, tudo incluído, a situação do agro brasileiro, tudo isso são coisas bem importantes. E feliz por estar no 100º episódio, 2 anos aí, e quem sabe vocês possam ainda voltar no futuro e que a gente possa continuar levando informação bacana para vocês. Obrigado a vocês que estão assistindo a gente sempre e contem com a gente. Bom, pessoal, muito obrigado mais uma vez. Eu fico sempre muito satisfeito de fazer esse programa, porque é muito bom ouvir quem sabe, quem entende do assunto. Não importa, aqui é um programa que a gente vai falar sempre de animais, obviamente. Mas quando eu vejo outros podcasts de outros assuntos, eu fico maravilhado, eu me sinto bem em ouvir pessoas que dominam a área e que falam bem. Esse é o nosso propósito, né? Passar informação de qualidade sempre. Então, se você está aqui com a gente, pode ter certeza que a gente sempre convida as pessoas mais capacitadas, as referências em cada área, e a gente pretende continuar assim, né? A gente já teve, né, algumas propostas de patrocínio e tal, e que muitas vezes a gente até evita, apesar de seria muito saudável financeiramente pra gente, né? Mas a gente evita porque a gente não quer de forma nenhuma nos vender. A gente quer falar a real, sem mimimi, sem ficar enrolando, sem contar meias verdades, né? Então, para que isso continue acontecendo, a gente depende muito de vocês. Então, curtam nossos vídeos, deixem comentários, façam críticas também pra gente melhorar, né? E muito obrigado por estarem aqui com a gente acompanhando todo esse tempo. Um grande abraço. Só dar mais uma... Claro. Quero parabenizar vocês pelo podcast, pelos 100 episódios.
Não é fácil fazer isso. Parabéns. Obrigado. Continue. Obrigado. Parabéns. Verdade, Obrigado, parabéns muito bom. aí pela iniciativa. Obrigado por E, terem vindo. Obrigado por terem O vindo. episódio Prazer. foi e a prazer continuação, nosso. né? Espetacular. Muito obrigado, Foi um viu? episódio, Agradeço o legal. convite. Foi um grande Muito prazer. Espero poder ter ajudado um pouco aí Muito vocês. obrigado. Valeu. Boa. Dan, obrigadão, cara. Valeu. Mais um Você é o Marcon. melhor parceiro de podcast que a gente podia ter. Valeu, pessoal. Até mais.